Pode ir, Fábio. Fala, pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com o Papo de Cripto. E nosso convidado hoje, eu não vou dar spoiler agora, que eu vou deixar o Marcelo apresentar. Mas, como sempre, aqui estou eu, o meu parceiro Marcelo, o Fagner ali. Quem não viu, ele deu um joinha. E o nosso convidado aqui que está no suspense. Então, Marcelo, boa noite. Boa noite, Ciro. Boa noite. Perdão. Não, pode falar do nosso convidado. Primeiro, antes de falar do nosso convidado, eu queria dizer que, com muita felicidade, hoje eu faço o meu primeiro podcast pós-nascimento da minha filha, Letícia. Então, um beijo, filhinha. Papai já te ama demais. Vamos lá, então, ao nosso entrevistado do dia. Só um minutinho. Pessoal, aviso da paróquia. Esse canal não é recomendação de investimento. Sim. E, recordando, isso aqui é um bate-papo, tá? Então, tudo que você ouvir aqui, analise, mas não faça nada. Sim. Faça-se depois de estudar e tal. Lógico. Sim. Vamos lá, então. Nosso convidado se chama Diego Alcântara Domingos Fleming. Ele é formado em Ciências Sociais pela Unesp Araraquara, com especialização, olha só, Antropologia, Etnoarqueologia e Arqueologia Pré-Histórica, com especialização em líticos, que são pedras, pela GES Seimen, depois ele vai me corrigir, Araraquara, e Museu Mapa, Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara. Ele atuou como arqueólogo, montou uma empresa no ramo de construção aqui em Poços, cursou engenharia e civil de produção, apesar de não concluído, mas o detalhe não é esse. O detalhe é que ele é um investidor em criptos, manja muito do tema. Então, prazer recebê-lo aqui, Diego. É uma felicidade imensa. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar o nosso bate-papo, tamanha quantidade de informação que você vai nos transmitir. Prazer, Marcelo. Prazer, Ciro. Boa noite. Boa noite. Vamos começar já com aquela pergunta básica, Ciro? Pode ser, mas só uma observação. Com um currículo desse, eu nem sei se a palavra nerd se aplica a você, viu? O termo tá sempre para inventado ainda. Eu tinha dread. Um tempo, eu fui DJ também. Uma amiga me chamava de dread nerd. Ela tá certa, viu? Concordo plenamente. Geia Seiman, é isso? Geia Seiman. Seiman tá. é um instituto que... organiza um museu lá em Araraquara. Não, show. Pode perguntar, Ciro. Diego, como o Marcelo falou, a gente sempre tem uma pergunta clássica aqui nesse podcast, porque quando foi a primeira vez que você ouviu falar de cripto, impressões, o que é isso? Deus me ajude, Deus não me ajude, o que eu faço? Vamos lá. Essa é a história de cada um. Quando eu saí de São Paulo, eu vim para Poços montar uma empresa, né, no ramo da construção. E... às vezes tinha algum tempo ocioso assim, sentava e pesquisava alguma coisa na internet assim, e acabei me deparando com Bitcoin, pesquisei e vi que era relativamente simples minerar. Era instalar um aplicativo no computador e deixar rodando. Eu nem sabia o que era direito o Bitcoin, mas era muito fácil deixar minerando. Falei, vamos ver o que é isso, né? Fui lá, instalei. Que ano foi isso? Foi em 2014. 2014? Meados de 2014 ali, mais ou menos. E aí eu peguei e deixei ali minerando. Deixei num computador, vi que começou a dar alguma coisa e instalei no computador de toda a empresa, né? Vendi a empresa com todos os computadores e todos os bitcoins? Todos os bitcoins. Eu nem sei quanto tinha, quanto que Mas você chegou a ver ou nunca chegou a ter esse conto? Porque às vezes você vai minerando e nem vai percebendo. Não, eu no começo, no primeiro computador, assim, eu checava, assim, o que tinha, assim. Era satoshis, assim. Eu não chegou... A unidade inteira. A dar unidades inteiras, assim. Mas depois eu não chequei mais e deixava rodando. A aplicação já startava a hora que o computador ligava... E ficava lá o dia inteiro. E a pessoa que comprou sabe ou soube dessa história? Não. Quem que é o Felizardo? Não. Às vezes ele... apesar que às vezes ele já até vendeu o computador que estava lá também. Ele já vendeu a empresa também, foi com tudo. Entrou para a estatística dos 30% dos bitcoins perdidos. Verdade, porque realmente... Tem muito bitcoin perdido, realmente. Muita coisa perdida. Pessoas esquecem chaves privadas, não dão atenção, as pessoas que começaram mesmo. Diego, então quer dizer que quando você vendeu a empresa, era um negócio que estava te interessando, mas não tanto. Ao ponto de realmente você ter vendido a empresa com as máquinas. Sem dúvida. Não, eu não tinha nem noção do que era o Bitcoin nessa época ainda. Foi uma coisa bem assim... deixa eu ver o que é isso daqui. E aí você vendeu a empresa quando? Desculpa perguntar. Eu vendi a empresa ali em final de 2016, ali mais ou menos, eu vendi ela.
já tinha iniciado o curso de engenharia civil e nessa de vender empresa, de ficar naquele limbo ali, mais ou menos, com a idade já 35 anos, mais ou menos ali. E eu comecei a pesquisar na internet, né? Formas de ganhar dinheiro. Sim. E me deparei com o Bitcoin. Legal que eu tava minerando esse negócio. Isso no final de 2016. Cadê aqueles computadores? E aí que deu estalo. Eu falei, pô, cara, que isso? E aí... Você não pensou em usar aquele filme tipo SWAT, você entrando pela janela com corda pra pegar os computadores de volta? Impossível. Não, mas- O Tom Cruise pendurado lá assim, você entra na empresa do cara, pega. Eu fui atrás, eu liguei pro cara que comprou a empresa de mim, perguntei, e aí e tal? Eu falei, vendi e foi tudo embora. Putz. É. Mas beleza, né? Nossa. Serviu de aprendizado até pra você começar a entender como é que funciona minerar, Sim. essa coisa E toda. na época né? que você minerava, o custo estava alto ou baixo? Porque tem essa questão do... Cara, principalmente custo O energético. custo energético eu não mensurava, eu não sabia mensurar direito, porque era em computador, não era uma mineração assim como a gente conhece hoje de fato. Porque quando começou mesmo, era bem caseiro mesmo, né? As Sim. validações das transações, não tinha muitas transações também. Sim. Você não precisava de muito poder computacional para validar, né? As transações. Mas Aí o você valor voltando do em- Bitcoin naquela época estava em torno, acho, de $300, mais ou menos. Voltando, aí você voltou no final de 2016. 2016, aí eu comecei a ter contato ali, agosto de 2016, eu comecei a interessar muito. E eu fui pro caminho errado, né? Você quer ganhar dinheiro, você vê aquilo, o investidor iniciante, ele sempre quer ganhar dinheiro rápido, né? Eu acho que é o erro da maioria, né? Das pessoas que não têm uma educação financeira correta, né? E entrei em mineração na nuvem, numa empresa que chamava Hashflare. E era uma empresa que te oferecia um poder de mineração, né? Eles falavam que eles tinham um galpão com as mineradoras e o custo é alto e para dividir o custo e o risco do negócio, eles ofereciam uma sobra de hash rate para vender. Então você comprava aquilo, era vitalício o contrato, ou seja, a partir do momento que eu comprei aquela quantidade de hash rate, era pro resto da vida. Certo. E eu me interessei, falei, fiz uma conta, falei, vitalício e tal, vai me dar se eu for engordando o bolo, crescendo o bolo. Posso comprar mais hash rate, né? Mas hash rate, eu fui fazendo isso e tal, até que chegou um dia, eu acordo um belo dia assim, Amanhã vejo sol. um e-mail da empresa falando, olha, agora esse hash rate vale até 2 anos. O hash rate que você comprou não é mais vitalício, é até 2 anos. Aí todo o planejamento que eu tinha feito foi pro buraco, né? E aí essa foi minha primeira grande decepção. E desculpa perguntar, mas é um contrato. Sim. Esse contrato em tese deveria ser discutido aonde? Num Cara, paraíso aí é que fiscal, tá, aí- talvez? Então, esse é o Porque não dá problema. nem pra você brigar, né? Não, esse é o porque foi uma problema. alteração lateral muito forte. É uma terra de ninguém. É porque naquela época era uma terra de ninguém. É uma empresa X fora do Brasil, acho que, sei lá, eu nem lembro onde era. País pequeno, tinha endereço, tinha registro, mas o que você vai fazer? Você vai chorar pra quem? Não tem o que fazer. E a empresa existe hoje ou ainda não? A Hashflare não, eu acho que ela não existe hoje. Eu não vi mais. Mas existem outras. Eu não sei se estão vivas ainda, mas eu acredito que a maior, eu esqueci o nome dela. Acho que ela ainda está viva ainda. E ela fazia realmente um bom trabalho, mais transparente que essa Hashflare. Existiam várias nesse sentido. A maioria era golpe, pilantra, querendo pegar dinheiro de gente que não tem conhecimento, né? Entendi. Aí, vamos Caraca. supor, você pegou... O dinheiro que você aplicou lá, você perdeu? Não, eu consegui, Não, conseguiu. ainda reverter aquilo e tal. E aí ficou 2017 inteiro e eu fui um pouco esperto, assim. Eu lembro direitinho, no dia do meu aniversário, no final de 2017, 17 de dezembro de 2017, deu o pico máximo do Bitcoin. Foi. Que ele chegou ali em $19 mil, mais ou menos, quase $20 mil, né? E eu tava no aniversário, eu tava na casa do meu irmão lá em Belo Horizonte. Minha família toda, a gente foi passar lá, meu pai e minha mãe, junto com meu irmão. E eu lembro direitinho que eu olhei aquilo ali e falei, gente, eu acho que isso aqui... Eu não fui lá, cara, ainda a gente tava bebendo e comemorando. Sentei na frente do computador e falei que despejei tudo, vendi tudo, nem liguei. Acordei no outro dia, começou a cair. Nossa.
Mas foi assim, 17 de dezembro foi o pico, 18 de dezembro começou a queda que durou aí praticamente 2 anos mesmo, que foi o que o pessoal chama de inverno cripto, né? Ó, pessoal, tá chovendo. O Fagner é as no negócio, ele tende a tirar muito ruído de chuva e tal, mas se sobrar um pouquinho é porque tá chovendo aqui no telhado do estúdio, então um pouquinho de barulho acontece, mas daqui a pouco vai, beleza? Fala mais perto do microfone. Não, acho que nem precisa, o Fagner ele consegue tirar bem o ruído, Tá. mas pode sobrar às vezes uma coisinha, Legal. um detalhe. Fez um joinha ali que por enquanto tá ok. Mas e aí? Aí você vendeu tudo. Cara, eu vendi tudo, Você essa não desanimou? daí... Porque às vezes a pessoa desanima, né? Fala assim, puta, eu não furada, desanimei. que merda, Isso. que droga e tal. Paralelamente aí nisso, desde quando eu tive essa notícia aí, deve ter sido mais ou menos ali também em junho, julho de 2017, e eu já comecei a me preparar, né, pra sair desse negócio e fui buscando outros, né? Como eu não tinha experiência nenhuma de conhecimento técnico, de análise técnica, eu não sabia De fazer o hold da cripto, né? Na verdade, o mais certo era fazer o hold, né? Mas eu não tinha muito essa consciência, eu queria ganhar dinheiro logo, né? E eu fui procurando projetos desse tipo, e até que eu esbarrei num outro grande projeto. Ó, essa história é muito interessante. Essa é um dos maiores golpes que vocês podem procurar, chamava BitConnect. Eles ofereciam uma coisa que chama lending. Lending é o que é? É mais ou menos o que essa Hashflare fazia, só que sem a proposta da mineração. O lending é, você pega o seu dinheiro, coloca lá, esse montante, ele fica preso durante 1 ano, esse dinheiro. Depois de 1 ano você pode resgatar esse dinheiro. Mas todo mês você tem um rendimento que gira ali em torno de 20% a 30% daquele teu dinheiro. Uma coisa absurda, né? Que investimento te dá isso? Nenhum. E aí, cara, e aí... 400% ao ano. Só Banco Central quando imprime dinheiro. Paga A isso. coisa cresceu tanto, ela cresceu tanto, que ela chegou a ser a 3ª no CoinMarketCap, atrás só do Ethereum. Que BitConnect chama, vocês podem procurar depois. Virou uma febre, todo mundo investindo, congresso lá nos países árabes, lá eu não lembro onde era, youtuber fazendo vídeo e tal, Aquele que não sei, frenesi. tal. De um dia pro outro eu acordo, vou assistir o canal do YouTube lá do cara, o cara desesperado lá, que não sei o que, os caras do nada, paf, deram o tombo, sumiram a moeda que valia muito, que era a 3ª no ranking do CoinMarketCap, derreteu, do nada. Caraca. Essa eu perdi tudo. Engraçado. Perdeu tudo. Essa eu perdi Não deu nem pra tirar. Não, essa eu perdi tudo. Na verdade, Foi um assim, a hora prejuízo que eu maior? vi, ela derreteu tudo, ela derreteu tanto que eu falei, Não tinha velho... nem pra gente pra comprar. mano, o que ficou aqui? Eu vou esperar, vai que, né? Vai que um dia chegou eles- a 0, sumiu. Só o rublo russo que eu acho que derreteu mais rápido que essa. Essa foi a minha primeira experiência. Só o rubro, eu acho que essa foi mais rápida ainda que o rubro, hein? Porque essa foi assim, instantâneo. Chegou a 0 assim em um dia, assim, quase 0 em um dia. Foi um prejuízo muito grande? Não, eu nunca tive muito recurso para investir, assim, sempre foi, eu sempre construí o meu capital, assim, aos poucos, assim, então não foi aquilo de desesperar e de se arrancar o cabelo e ficar louco. Mas é aquilo que te dá uma projeção triste, né? Porque você fala assim, pô, coloquei R$1.000 lá. Todo mês vou ter 200 a 300 Sim, reais. exatamente, Nossa, em um ano eu vou ter quase Exato. 3, 4 mil. Exato. Mas 3 anos eu já tô com uma grana boa. O Né? sonho, né, você sonha com aquilo, a decepção do sonho é muito ruim, né? Cara, e depois desse foi que você parou, não, preciso estudar mercado cripto, ou você foi arriscar de novo? Não, então, aí que eu, depois desse BitConnect mesmo, que eu comecei, pô, peraí, eu preciso de conhecimento, vamos ver. Vamos Aí sentar, respirar. eu sempre eu nem sabia o que era gestão de risco, né, mas eu soube fazer uma gestão de risco desde o começo legal. Então eu não derreti todo o meu capital, né, o pouco que eu tinha, né, eu não derreti ele. Então eu consegui, aos poucos, ir estudando e fazendo alguns aportes, aprender a fazer trade. E aí, quando eu comecei a aprender a fazer trade, ter uma leitura bem rudimentar de gráfico, de análise técnica, Sei. eu comecei a engatar no mundo das criptos. Aí você fez esse estudo voltado pro lado de investimentos, ou você estudou a tecnologia por trás de cripto também? Tecnologia também, aí eu fui entender. Na verdade, o que era o blockchain, eu já desde o começo eu estudei o que era tecnologia, né? Sim. E essa tecnologia me chamou a atenção desde o começo, né? O que me fez continuar muito também não foi só a questão do dinheiro e do investimento, foi a questão da tecnologia também. A partir do momento que eu entendi o que era a blockchain e o que aquilo poderia ser,
Eu consegui enxergar muito cedo assim, né, essa época aí, mais ou menos em 2017, meados de 2017, o que poderia ser essa tecnologia em termos de trazer o poder para as pessoas, né? Tirar um pouco esse sufoco que o Estado coloca em cada pessoa, assim. Uhum. E aos poucos eu fui indo. Tá valendo. Não. E aí você foi caminhando, foi manjando do sistema todo. Sim, de modo geral. Foi bem aos poucos, assim. Sim, não é uma coisa. Não. Uma coisa que vai com tropeços, cai, quedas. É uma escada. Não é nem uma escada, né? É mais tipo uma montanha-russazinha. Também. Não é que você vai descendo às Sim, vezes, vai sem ainda mais dúvida, mercado sem cripto, dúvida. montanha-russa. Aí você acerta uma, aí você, pô, olha que legal. Aí você empolga, né? Quando você acerta que é o problema. A hora que você acerta e vem a ganância, né? A gente tem um grande problema, né? Isso é intrínseco do ser humano, por mais autocontrole que tenhamos, que a pessoa seja... Ela sempre vai... Investimento é isso, né? Fazer dinheiro com dinheiro, e a ganância realmente atrapalha. Então aí você... Chega um momento, já sei tudo, né? Eu sou o bambambam e tal, o expert, e vai lá Você comentou que hoje você trabalha com isso. Sim. O que você faz? Cara, hoje a minha principal fonte de renda nisso é trade. Você faz day trade. Eu faço. Cara, day trade é um pouco complicado de falar, porque a gente tem um mercado que ele é aberto 24 horas, 7 dias por semana. Uhum. Então o day trade, pra mim, ele cabe muito bem ao mercado tradicional. Tem hora de fechamento. Ao mercado de cripto, exatamente. Você precisa, vai fechar o mercado, aí você fica com medo você tem que sair daquela operação e tal. No mercado cripto, não. Se se essa operação não foi bem sucedida, você pode postergar ela um pouco mais e levar ela para frente, virar um swing trade, ou até partir para o hold se não der muito certo, dependendo do que você quer. Você tem muitas estratégias para colocar em prática com as criptos. Mas hoje a minha maior atividade nas criptos é um margin trade, é uma alavancagem bem pequena, a 3.3 a 5 vezes, assim, que eu uso ela como proteção. Pô, 3.3, não, que você fala isso 5 vezes, por exemplo, eu tenho 1.000 e eu pego 5.000 na corretora, tipo isso? Isso. Ou 3.300, né? Ou 3.300. No máximo 10, que é só o Bitcoin que essa casa oferece. Essa estratégia minha só dá certo em uma casa que chama Bitfinex. Uhum. E eu faço uma coisa que a maioria dos investidores condenam, né? Que é não usar stop loss. Eu não uso stop loss nessa operação que eu faço, nessa forma de operação que é a minha principal fonte de ganho. Eu sempre aumento a mão. Eu faço um preço médio e aí eu uso a alavancagem para me proteger. Então eu faço análise gráfica, eu vejo a entrada, deu errado, eu vejo. Você consegue explicar isso pra gente com um caso concreto, mais ou menos assim, tipo citando alguns números, algumas coisas? Consigo. Eu acho que é simples. Por exemplo, vamos lá. Vamos pegar aí o Bitcoin agora, tá em torno de $40 mil, assim. Vamos fazer uma conta redonda. Vamos lá, eu compro um Bitcoin. Claro que não entro com isso, né? Mas vamos só para fazer pra gente ter uma ideia ali. Eu compro um Bitcoin. Fiz uma entrada com um Bitcoin, certo? Aí eu faço uma análise gráfica ali e vejo até onde ele pode bater ali mais rápido. Eu tento sair o mais rápido possível, eu não tento ganhar o máximo possível daquela operação, tá? É porque eu preciso fazer rodar. Então eu tento chegar ali no algo que... 40.500, sei lá. Que é o meu objetivo, que tá bom pra mim, sabe? Tem percentual? 5%, 5%, 3%, 5% mais ou menos, isso daí, de uma operação de ganho. E dependendo de qual ativo for, da volatilidade dele, que cada ativo tem, se comporta de uma forma, eu coloco uma ordem de compra embaixo. Então eu entrei, eu coloco uma ordem de venda acima. Você entrou com 40 mil. 40 mil. Aí 5%... Eu coloco uma ordem ali de 5% ali, vai me dar R$2 mil, né? Seria, né? Isso. 42. Dá R$2 mil. 42, R$2 mil. A minha saída seria essa. R$2 mil de lucro nessa operação. Deu ruim, caiu, né? Eu tenho ordens embaixo para descer o meu preço médio. Mas essas ordens, elas têm que ser colocadas de forma... eu tenho que sempre comprar a mesma quantidade que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho 40 mil aqui. Ela caiu, vamos supor, na queda ali, eu coloquei 7, 8% abaixo. Certo? Eu comprei mais 40 mil,
Comprou mais... Essa posição aqui desce pra cá. Ah, então você não compra mais um Bitcoin, você compra 1,1 talvez. Porque Não, 40 mil lá embaixo é um pouco mais caro. É um pouco mais barato. É. Eu compro menos, entendeu? Eu compro menos Bitcoin. Eu compro a mesma quantidade. Essa é uma grande... Ou você compra com o mesmo valor um pouco mais de Bitcoin, né? Eu sempre... Ou você, Sim. ou você compra um exatamente. Bitcoin lá embaixo a 35 mil, sei lá. Exatamente. Não, eu compro a mesma quantidade do ativo que eu tô. Então, um Eu Bitcoin. vou pagar menos, eu vou pagar menos ali. Eu pagaria menos. Vamos por 35 mil, só pra... Menos, entendeu? Aí você vai Menos. ficar com um preço médio de 37,5. Mais ou menos. Aí ele desce, exatamente, 37,5. Ele desce ali na metade. Aí você cai pra 30. Caiu, entendeu? Só que é uma coisa muito perigosa e eu não aconselho a ninguém Sim. fazer isso. É assim, porque você tem um risco de liquidação A altíssimo. sua jornada. Você teve uma jornada toda pra chegar a esse ponto. Muito, é uma estratégia que eu desenvolvo ela assim há muitos anos, faz 3 anos que eu aplico ela e ela eu já tomei 2 liquidações, é horrível, é uma sensação extremamente Você desconfortável. fala liquidação é que a corretora banca. te vende. Não, eu perco a banca. A liquidação porque, por exemplo, isso é posição. Aí é que tá. Por isso que eu opero só nessa casa, na Bitfinex, porque ela te dá um aspecto visual muito bom. Né, você vê as ordens ali certinho e tal, então a hora que você colocou ali, baixou a posição, você vê a tua posição de novo, você pode mexer com o mouse a tua posição, e então eu vou descendo sempre a posição. O preço nunca cai indefinidamente, Sim. nunca cai para sempre, uma hora ele vai voltar, e a hora que ele voltar eu tô perto do preço. E eu ganho mais do que eu tivesse executado a operação aqui em cima. Na hora que você fala que você vai operar alavancada, por exemplo, esses 40 mil você não tem, você pegou emprestado com o banco. Não, eu mais tenho. ou menos isso. Eu sempre tenho, eu tenho que ter uma banca. Esse margin trade, você tem um colateral, que é o que te faz a liquidação. Então, assim, por exemplo, eu tenho 10 mil dólares ali, entendeu? Dependendo do ativo, tem ativos que você pode alavancar até 5 vezes. Então, eu posso ter até 50 mil dólares para operar nesse ativo, né? Mas tem algumas regras que você tem em colateral. Por exemplo, alguns ativos você precisa ter pelo menos 15% em caixa da quantidade que você investiu ali. Para você não tomar liquidação. Então é uma estratégia um pouco complexa, assim, Sim. bem difícil de fazer, mas essa é a principal atividade. E na hora que você toma liquidação, o que significa? O banco revende o seu Bitcoin? Cara, você perde. Então, mas você perde lá como se embaixo. fosse um Vamos supor. Você perde toda a sua banca, É como se fosse cara. um contrato futuro. Ele apostou, aí tem que pagar quem ganhou, não é? É assim, ó, Sim, é uma carteira. Então, por exemplo, você Pensa pagou numa 40, carteira. você pagou 35, você pagou 30. Sim. Você pagou 105 nessa história. 65 mais 40. Tá, Você pagou 105. Aí na hora que você perde a banca, tá. você vai ter que pagar esses 105. Não. Aí é que tá. Em cripto, nessas coisas, você nunca fica devedor. Por isso que tem essas liquidações, entendeu? Você nunca fica devedor. Nunca. Em nenhum momento você vai ficar devedor. Por isso que você tem essa... Aí você perde o dinheiro que tá na tua conta, é isso? Você perde o dinheiro que tá na tua conta, mas você perde tudo quando você é liquidado. Nessa carteira, né? Sim. Nessa carteira ali, porque tem algumas outras carteiras dentro da própria exchange, né? Da corretora. Mas existem outras formas, né? Tem outras formas. Tudo que eu trabalho com isso, então, você pesquisa o dia inteiro. Então, tudo que dá para ganhar dinheiro nisso, eu tô estudando e vendo, né? Hoje você tem aí NFT, você tem lançamentos de moedas, que é bem interessante. Você tem hold, você tem bastante forma de monetizar nesse mercado. Diego, você já viu muita Jogos. coisa legal, mas você também vê muita porcaria nessa história, Muita né? porcaria. Como é que você consegue detectar, talvez, esse lixo? Cara, você tem algumas coisas, por exemplo, quando você vai comprar um ativo assim, eu sempre indico para você entrar no site daquele ativo, ver, por exemplo, o que a gente chama de white paper, né? Eles têm, o white paper é o projeto daquele ativo que você está negociando, né? Então ali, no próprio white paper, você já vê a qualidade da redação do texto, de como o texto é formatado, a quantidade de informação que você tem, né? Você tem um outro item também, o roadmap, que é o plano de negócio, quando eles vão lançar cada etapa e tal. E você tem uma coisa que é a mais importante, que são os desenvolvedores, né? Então, quando você entra num projeto ali, num site, os desenvolvedores não estão mostrando a cara, você não tem uma rede social do desenvolvedor, você não sabe quem que é,
cara, é muita chance de ser uma fria. Agora, se você entra num projeto, tá ali o LinkedIn do cara, saca? O Skype do cara, o Skype não, o Telegram, e as outras redes sociais, você já consegue rastrear o cara, ver como é que é a história dele, e aí você já se sente. Mas a quantidade de golpe que tem é assim, é absurda. É muita coisa. 8 em cada 10, né? É muito grande, cara. Mas uma pergunta, você já percebeu, tipo assim, você faz essa análise criteriosa pra saber qual escolher. Sim. Mas durante essa análise, você viu assim, não, parece que tá tudo ok, mas de repente você vai escavando mais um pouco, você viu, olha, perfil de LinkedIn montado, você já se deparou com isso? Tipo uma coisa fake? Um fake bem Sim, Às fake vezes eu tenho um mesmo. LinkedIn top, mas não é nem do Sim, cara, eles inventaram. Pega uma foto aleatória Sim, na isso é internet. muito comum. Você já se Isso é deparou muito com isso comum. também? Isso é muito comum. Gente, nasce moeda todo dia. Todo dia nasce um Pior que é monte um monte, mas assim, muita coisa, muita coisa. E a maioria delas não vão vingar, a maioria esmagadora delas é golpe, é meme coin, é gente querendo ali, às vezes só hypar pra comunidade deles, é um grupo ali que lança aquilo e pega dinheiro das pessoas que caem de paraquedas. Sim, eu tô te perguntando isso porque, por exemplo, a gente estuda cripto e tudo, eu principalmente foco muito no Bitcoin, por isso que eu não me deparei com uma situação dessa. Mas você falou uma coisa até do conselho da tua operação, você falou que não recomenda esse tipo de operação que você faz. E aí me veio a curiosidade, por que tomar tanto risco? Pela emoção? Não, é porque pra mim, Ou porque você viu o que eu gosto mesmo? Não é pela emoção. É porque fazendo da forma correta, considerando todas as variáveis e você aplicando aquilo corretamente, você é uma estratégia risco zero. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Só que pra você ter essa noção de estratégia risco zero é bem complexo, não é? Você pegou essa estratégia que você montou? Peguei pronta, né? Pronta ou é você que criou? Não, essa estratégia eu peguei pesquisando no YouTube, eu deparei com um vídeo. Se você pesquisar estratégia risco zero cripto, eu acho que você deve achar esse vídeo aí. E eu fui aperfeiçoando ela, né? Porque a hora que o cara mostra a estratégia, você fala, puta, é perfeita a estratégia, né? Não tem um erro, né? Não tem um erro, cara. Ó, aí você começa a operar. Na teoria é tudo lindo, tudo, né? Na prática as coisas são diferentes. E aí você começa a se deparar com vários problemas, né? E aí eu fui aperfeiçoando pra tapar esses buracos. E, cara, me dei bem, né? É igual o dever de matemática, né? O professor tá fazendo a equação lá, você bico. Aí você chega na sua casa pra fazer, você... Exato. Não tá rodando o negócio. Exatamente. Tô olhando o quadro, tava Exatamente. bom. O Zé é a mesma coisa, né? Por que você tá dando Então errado? você acha que, tipo assim, digamos assim, você fez a estratégia risco zero 2.0, que é a sua estratégia, digamos assim. Poderia ser. Na verdade, eu aperfeiçoo ela o tempo inteiro. Você tem o grande problema que eu te falei, que é a ganância, né? Às vezes você acorda, que assim, mercado é aberto 24 horas, 7 dias por semana. Deu insônia, 4 horas da manhã você olhou, né? Eu tô operando aqui, ó. Agora, nesse momento, eu tô em operação, saca? Eu tô em operação o tempo inteiro, saca? Então, é isso. É um pouco problemático também, porque isso causa uma ansiedade, você tem que aprender a lidar com isso. Tem dias que, então, você acorda de ovo virado ali e você mete o pé pela mão, erra. E aí, para consertar esse erro, Requer um tempo. Requer estudo, requer análise. Aí você às vezes tem que ficar sentado ali na frente, saca? Vigiando mesmo o gráfico para poder tomar a melhor decisão. Tem moedas que você aplica essa operação e tem moedas que não, ou não depende do gráfico só? Como eu aplico só nessa casa Bitfinex, e eles têm uma seleção de ativos, né, que permitem a alavancagem, né? São as mais consistentes, vamos dizer assim, as mais conhecidas. Porque isso traz uma segurança também, Uma segurança também. Não é um projeto que eu vou precisar olhar ali, acordar, quero investir nessa, vou ter que fazer uma pesquisa e tal, não. São projetos que já estão consolidados ali e você não precisa ficar perdendo tempo com essa pesquisa. Agora, quando você for investir numa moeda nova, quer pegar aquela moeda pequenininha ali, que você compra muita moeda com $100 ali, em um projeto nascendo, aí sim uma pesquisa é fundamental. E mesmo assim é difícil, né? Porque é mais ou menos igual a gente pensa de empresas de um modo geral. A empresa pensa assim, vou dar um exemplo
que eu sei muito bem, porque eu lembro que eu estudei esse caso. A Cielo, ela, quando ela foi fazer uma maquininha de adquirência dela, ela fez uma mais moderna, Sim. que integrava com nota fiscal e tal. E tava começando aquela guerra de preço pra maquininha. Ela falou assim, não, nem vou entrar, porque todo mundo vai querer essa maquininha de nota fiscal. Eu falei assim, não vai, a galera no Brasil gosta de pagar menos. E a Cielo se deu mal, tá com prejuízo pra caramba, agora que ela tá tentando ver se ela recupera, agora que ela acordou. Tá que porque nem a ela... Kodak não postou na Exato, própria tecnologia. porque ela erra o projeto. E muita empresa ou moeda, ela é um projeto que, em tese, pode ser legal, com pessoas comprometidas e sérias, mas é um projeto que não vai ter futuro, talvez. Sim, Cara, sim. você falando isso, né? você me lembra aquela que o Júlio comentou, assistam esse podcast, comentou de quando ele ia fazer aporte inicial em startup, eu falei assim, você vai ler o contrato, parece uma pirâmide. E aí ele falou, não, depende de comprometimento que você falou, não, vai dar certo e aí você vê que não é. Porque isso que o Diego tá comentando, de pegar lá no início, é muito isso. Você fala assim, Sim, você olhar e a mesma e pensar em futurologia. Sim. Fala assim, será que essa moeda vai rodar? E às vezes o mesmo projeto daqui a 10 anos roda perfeito. E Sem essa dúvida. moeda não vai rodar. Sem dúvida, sem dúvida. A gente participa, eu entrei num projeto recente agora aí que chama Bricken, nascendo também, né? Eles nem lançaram a moeda ainda, mas é um projeto interessante. Fazer gancho aqui para puxar alguns assuntos, né? A Bricken, ela é um projeto que ela oferece tokenizações para as empresas, então. Por exemplo... Brasileiro? Hoje, não. Eu não sei agora te falar de onde ela é. Eu não vou lembrar. Mas, então, é uma empresa... ela está nascendo, a proposta dela, então, é ajudar as empresas a se tokenizar. Como assim? Se tokenizar. Porque, assim... vamos lá, puxar dois assuntos aqui. Posso? Vocês me Pode, permitem? claro. Vamos lá. Como assim é pra puxar esse assunto? Eu assisti alguns podcasts de vocês, né, e tal, e a Siga o gente exemplo tem... dele. A gente tem dois pontos aqui, né? A gente tem a questão... Talvez a gente poderia pensar um pouco, talvez não só no dinheiro, em ganhar dinheiro, mas como essas tecnologias resolvem problemas reais da nossa vida, né? Essa Bricken, onde eu vou chegar agora, ela resolve um problema. Por exemplo, o Bitcoin. Qual que foi a inovação do Bitcoin? A inovação do Bitcoin foi a blockchain. Ele inovou com a blockchain, né? Que é você transmitir dados, né, de forma incorruptível, né? Sim, transparente, corruptível. Transparente, né? de forma rápida, com taxas baixas para qualquer lugar do mundo, sem um terceiro, né? O Ethereum trouxe uma inovação que é o que, para mim, o boom mesmo veio com o Ethereum, que é o que ele trouxe os smart contracts, né? Que é o que permitem a criar tokens. A partir do Ethereum, qualquer pessoa hoje, no mundo, Tokeniza. pode montar uma empresa sem ter um CNPJ. No caso aqui, a gente do Brasil. Mas, por exemplo, você tem uma ideia, você não tem aquele capital para colocar em prática, né? Para colocar em prática aquela ideia. Você pode arrumar investidores e tal, mas você pode simplesmente montar um token, registrar esse token na blockchain da Ethereum, apresentar a sua ideia, que seria um site, fazer o white paper, o roadmap. Quem comprar a tua ideia, acreditar na tua ideia, compra o seu token. RC20, né? Acho que É o token mais um- popular. RC20. O RC20 é o mais pobre. que é o que permite você fazer isso, né? Na verdade, hoje vários permitem. Da Binance também, o Smart Chain permite, Solana, Avax, né? São todas redes blockchains também. E elas permitem também você fazer isso. E então, com essa tokenização, isso é tokenização, é dar a possibilidade para as pessoas conseguirem colocar suas ideias em prática. Claro, né? E isso estourou, né, ali, 2018, eu acho, foi mais ou menos, se eu não me engano, que estourou isso daí. E que foram as famosas ICOs, né? Initial Coin Offer, né? Tem o IPOs, né? Initial Paper Offer, né? Que é do mercado tradicional, e as ICOs, né? As ICOs, então, traz pra gente essa oportunidade de criar um negócio sem precisar do Estado. Sim. Então, você coloca a sua ideia em prática. Então, essa é a ideia de tokenização. Tokenização é isso. Essa empresa que você se associou, ela ajuda as pessoas a fazer isso, é isso? A Bricken, a proposta da Bricken é exatamente isso, entendeu? Não é abrir
Mas pegar empresas prontas hoje, que já tá, por exemplo, às vezes você tem, por exemplo, pandemia agora, né? Você tem muita empresa ótimas, com ideias muito boas, que prestam um serviço para a sociedade, mas que estão passando aperto, Apuros, né? Estão passando apuros. Num momento desse, uma tokenização, puta, cai como uma luva. Né? Aí você, por exemplo, como é que seria a tokenização dessa empresa? Vamos chuta um exemplo lá O qualquer. aspecto judicial eu não sei como se daria, né? A doutora Juliana veio aí e tal, mas eu não sei muito dessa parte, mas... Não, eu acho que o Marcelo quer saber o que tokenizar na empresa, um O exemplo. que tokenizar? Você vai abrir... O que por você exemplo, pensou? você pega uma parte do seu capital, né, da empresa, você abre esse capital, mas de forma digital. Tipo 20%? Eu falo assim, eu vou entregar 20% da minha sociedade. 20% da minha sociedade ali eu pego e tokenizo ela. Entendeu? E aí os investidores, quem interessar por aquilo, é muito simples comprar. É muito simples e o cara vai ter um dinheiro rápido, sem burocracia nenhuma, sem imposto, sem nada. Agora, como ele vai fazer depois para pagar imposto e tal, isso eu não sei. Aí, isso é papel da Bricken, isso é papel de judiciário, é o que essa empresa propõe a fazer. É fazer esse intermédio, é ajudar essas empresas a fazer isso. E você está se associando, tipo, você está Eu comprei o token dela. Eu comprei o token no lançamento Você se dela. tornou tipo sócio dela. Exatamente. Quando você tem um token, você acredita naquilo, você praticamente é um sócio. É como se você comprasse um papel do mercado tradicional. Sim. Tá fazendo papel de incubadora de projeto. Isso. Aí é... E aí você comprou um pedacinho da sociedade, digamos assim. Assim, quando você investe num projeto, qualquer projeto que você compra, vamos supor que ele não é uma blockchain, assim, né? Um game, por exemplo, hoje, que tá muito em voga. Você meio que virou um investidor anjo. Se você compra uma moeda desse game, você tem um papel, você tem uma ação dela. Esse token é um papel, essa moeda é um Mas papel. esse da Bricken, você pode fazer o saque externo ou tem que ficar na Bricken mesmo? Do token? Eu posso fazer o saque externo. Ah, tá. Eles não pediram pra reter, não. Não, ele tá retido até setembro. Ah, tá. Entendi. Até setembro, porque é o lançamento, Launchpad e tal. Setembro eu posso tirar ele. Se a moeda estiver valendo mais do que eu paguei, eu posso vender do jeito que eu quiser. Eu posso holdar, esperar um tempo pra ver se vai virar empresa ou não. Ah, tá. Eu achei que eles iam reter a de eterno, a de eterno. Pra não ficar Não. sem nada pra liquidar lá. Não. Se ele fizer por muito tempo, também ninguém vai se interessar, né? Em comprar um negócio. Falar, não, nunca mais eu posso vender esse negócio. Como é que eu vou vender? Sim, internamente. não atrai o investidor. É porque, assim, hoje você tem uma modalidade de investimento que tá, assim, muito em moda, assim, que é os launches, né? Launchpad, né? Você tem muitos sites, né? De Launchpad. Ou seja, você entra nesse site e esses sites te dão acesso a lançamentos. E você pegar moedas em lançamentos é muito interessante em alguns casos, né? Os bons projetos, assim. Porque a hora que ela é lançada numa exchange descentralizada, a maioria deles não são essas exchanges Binance, nem Bitfinex, nem é lançada em Uniswap, PancakeSwap, descentralizados. São exchanges que você não consegue operar com ordem, por exemplo. Você faz isso que é swap. Vocês sabem o que é swap? Não. Swap é uma forma onde você compra e vende o ativo de forma instantânea. Ele é aquele preço de mercado. Você não coloca a ordem de compra, você não coloca a ordem de venda. Você não escolhe, você não pode falar assim, eu quero comprar a tanto. Se bater a tanto, eu comprei. Sempre só à vista. Essas exchanges descentralizadas, as DeFis mesmo, é só à vista. Você opera muito na Uniswap? Não, assim, eu uso a Uniswap às vezes para comprar esses tokens e vender esses tokens que são mais... estão nascendo, porque assim, no CoinMarketCap, né, a gente não tem todo o universo cripto. Não, né? É só um início ali. A gente Na verdade, tem muito... depois que já existiu um bom tempo, né? Aí às vezes que entra lá. Às vezes que entra, o projeto... tem uma questão de certificado também, eu esqueci agora, eles estão certificando os projetos também, tem que ter uma quantidade de liquidez. Porque realmente a gente entrava no mundo de ninguém, em que você podia fazer qualquer coisa, e o próprio mercado começa agora a entender que ele precisa ter uma regulamentaçãozinha básica para dar uma segurança para o investidor, né? Sim.
A questão da regulamentação, ela é bastante complexa, né? Ah, não, eu falo essa regulamentação, por exemplo, da CoinMarket, que é para eu colocar você aqui sim, dentro, sim, você tem que ter umas certificaçõezinhas, porque senão eu nem vou considerar você como verdadeiro ou válido. A própria comunidade a ideia gera é isso. evitar golpe. Exato. A própria comunidade. Eu não falo nem da regulamentação estatal, mas do próprio mercado regulamentando e Ele regulando mesmo. a si mesmo. Sim. Porque ele começa a estabelecer pré-requisitos para poder colocar lá dentro a listagem da própria moeda, né? Sim. E essa é a beleza desse mercado, assim, esse mercado DeFi, o mercado descentralizado, a beleza dele é que os próprios usuários oferecem liquidez para a rede, né? Então, por exemplo, o projeto, né, ele vai e coloca uma liquidez, para ele criar o projeto, ele tem que criar um pool de liquidez inicial ali, e a partir do momento que ele é interessante para algumas pessoas, as próprias pessoas pegam e começam a oferecer liquidez. É um pouco complexo assim, mas dentro dessas corretoras você consegue colocar o stake, né? É o que chama de stake. Você coloca o dinheiro ali em stake e você oferece o dinheiro para aquele projeto para ele conseguir comercializar e ter liquidez ali dentro. O stake é muito complicado. O stake é muito complicado. O stake é bem complicado. Assim, é bem simples, na verdade, mas é um pouco complicado de entender. Mas vamos lá. Por exemplo, vamos pegar um projeto... Vamos dar um exemplo dessa Brickyn, por exemplo. E vamos supor que essa Brickyn foi lançada e ela está ali na PancakeSwap, né? A gente gostou desse projeto. Nós três aqui gostamos desse projeto e a gente quer que ele continue. A gente acredita nesse projeto, né? Então, o que a gente faz? A gente pega uma parte dos nossos tokens que a gente tem da Brickyn, né? E em vez de deixar ele parado, rodando ali, quietinho na carteira, a gente coloca ele numa piscina, numa pool de liquidez. Ali, coloca ele para a rede, oferece ele para os desenvolvedores. Os desenvolvedores vão pegar esses seus tokens, né, esses seus ativos, e vão colocar para girar. Eles podem vender por outro ativo. E essas próprias corretoras descentralizadas, ela oferece esse serviço de você já conseguir ter essa liquidez momentânea com esse dinheiro que você oferece. E nisso você tem uma recompensa. E são recompensas altas ainda. Juros bom, né? Muito bom, muito bom. Eu só não entendo ainda esse lado, por exemplo, eu vou comentar da Axie Infinity. Hoje, na Binance, pelo menos, você coloca a sua moeda Axie Infinity em staking. Sim. Ela está rendendo por 120 dias, acho que 104%. Muito bom. Né? Só que é o ano, 104 é o ano. Sim. Então já vai render 30%, sei lá, em 4 meses. Sim. Beleza, aí eu entendi. Eu emprestei, coloquei para liquidez, eu recebo como juros moedinhos, centavinhos da Axie Infinity. Mas eu não entendo o que ela é feito com essa minha moeda ainda. Entende? Eu coloquei para liquidez. Aí, quem que vai pegar essa moeda? O próprio desenvolvedor da Axie Infinity vai pegar? Isso. É o próprio desenvolvedor da Axie Infinity, nesse caso. Dentro da Binance eu não sei. Porque a gente tem alguns conceitos diferentes. Stake mesmo é quando você faz ele no próprio site, da própria moeda. Porque você tem dentro da Axie Infinity, no site da Axie Infinity, você consegue colocar os seus Axies ali em stake. Né? Aí você está emprestando para outra pessoa. Isso, né? É stake. Você está emprestando para os desenvolvedores da Axie Infinity. Dentro da Binance, eu acredito que já seja uma pool de liquidez, um farm, que o pessoal chama assim, né? Então, a rede da Binance ajuda para a Binance ali também ter liquidez diante desse ativo ali, ela faz isso. É uma forma de você diminuir o risco da comercialização desses ativos. Porque imagina, você compra um ativo, né? Você compra uma Axie Infinity. Você vai vender, quem que vai comprar? Às vezes, ninguém pode ter interesse por esse ativo, entendeu? Mas se esse projeto tem essa liquidez oferecida por stake ou por farm, você vende na hora. Isso, essa liquidez, esses stakes, esse farm. Ele deixa o ecossistema saudável e faz com que tenha confiança dos investidores. Mas não há uma possibilidade de um excesso dessa moeda? Porque, por exemplo, nessa Axie Infinity eles começaram a ter que queimar token. Sim.
Porque eles É comum criaram queimar. demais, né? É Aí comum fala, eu queimar preciso token. Porque ela queimar. tava Queima de inflacionando. tokens. Isso, é comum. Agora, deixa eu te perguntar, quando falam queima de token, o que é? Porque assim, ó, vamos imaginar uma pessoa que tá assistindo a gente, ela fala assim, queimar token. Cara, é botar fogo nessa porra? O que é isso, né? Queimar token. Queimar token exatamente quando você tem muito token no mercado e o preço não tá saudável, né? O gráfico do preço não tá saudável, ele começa a apresentar um comportamento ruim. Tem gente, por exemplo, o Axie Infinity é um jogo, né? E, por exemplo, o pessoal começa a ganhar muito esse Axie Infinity no jogo e em vez de stakear ou holdar, eles começam a despejar no mercado, né? É. Eles começam a despejar. Para isso, né, os desenvolvedores que são mais espertos, né, eles deixam uma certa quantia disso em reserva na carteira exatamente para não deixar o preço daquele ativo derreter. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente apagam esse token. Inutilizam, Inutilizam né? esse Deleta o token. arquivo. Inutilizam esse token. Então, aquela quantidade de suprimento que você tem inicial, ela se torna menor e isso faz com que o preço se mantenha. É que todo mundo fala queimar, mas queimar é basicamente um delete, né? Eu no lembro computador. do criador do Ethereum, o Vitalik, eu não lembro qual. Ele tinha um Shiba Inu. Era Shiba Inu. Eu sei que ele queimou, ele mandou para um endereço que nunca mais ia ter acesso. Isso. E aí ele destruiu aquilo, acho que ela deu uma equilibrada no preço, mas também era meme, ele podia fazer isso até com o estoque todo. Cara, mas você falando de DeFi, essas coisas, uma coisa que eu fico com um pé atrás é porque é o seguinte, a segurança cibernética ele é muito, muito alta, porque você vira e mexe, tem um hack em algum DeFi. É bem complexo, é bem difícil. É onde que eu fico com um pé atrás. E tem que ter os dois pés atrás. Os dois pés atrás. Mas daí... Porque a Pancake, eu acho que ela sofreu um hack esses dias pra trás. Sim. A Axie sofreu. Sim. E aí, cara, você vê que o negócio não é tão descentralizado assim. Ele é parcialmente. Sim. Até porque... Em que sentido? Assim, eu não entendi muito bem a questão da descentralização. Porque, por exemplo... vamos pegar aqui... O Bitcoin ele é perfeitamente centralizado. Você não consegue uma força para hackear aquilo. Tá. Certo? Só que nessas outras, e aí é onde que eu acho que falha um pouco no geral, você tem falta de dedicação para a rede se manter segura. E essa coisa de você meio que concentrar um grupo que toma as decisões. Então, por exemplo, a Ethereum, ela não é totalmente descentralizada, ela é parcialmente. Perfeito. Porque tem uma fundação atrás dela, aí já tem bancos patrocinando essa fundação. Perfeito. Então, é aquele negócio, o marketing é vender que é descentralizado. Perfeito. Só que aí você tira o marketing, você vê, o negócio já não é tão assim. Entendi. Quem seriam esses hackers que conseguem quebrar isso tão fácil? Será que não são os próprios desenvolvedores da plataforma? Não tô falando nem na questão dos desenvolvedores. Esse grupo concentrado influencia muito. Por exemplo, o Ethereum tá para ser Ethereum 2.0 a 2.0 mil anos, quase, esse negócio. Nunca que atualiza. E aí você vê que o Vitalik tá segurando. Então, ele tem praticamente um controlador da rede. Ela não é tão descentralizada. Perfeito, sim. E aí, o mercado de DeFi, eu fico um pé atrás nesse sentido. Por exemplo, a Uniswap eu não conheço em detalhes, mas eu acredito que ela não seja totalmente descentralizada, porque se ferrar alguma coisa, alguém vai agir ali. Alguém vai agir. Alguém vai agir. Sim. Nesse sentido, E além sim. da falha técnica, por exemplo, você tem no Bitcoin, você tem a Lightning, você já viu alguma corretora grande com Lightning? Sim, não. Nesse sentido, sim, você tem total razão. E assim, uma descentralização, assim, 100%, assim, eu acho que não vai existir, né? Porque a gente precisaria de uma inteligência artificial gerindo aquilo. E ainda assim, essa inteligência seria o centralizador, porque, né? por exemplo, você precisa de você precisa de atualização no site mesmo para estar oferecendo novas coisas e tal. Então, quem tá ali por trás disso? Sim, sem dúvida alguma. Isso fere essa proposta de descentralização, sim. Mas a própria comunidade tem formas de gerenciar isso e opinar nisso. Você tem alguns tokens, por exemplo, que chamam tokens de governança, certo? E geralmente essas corretoras DeFi oferecem esses tokens de governança, que por exemplo, a PancakeSwap, a Cake, a moeda da Cake, né? Você consegue comprar, ter token de governança da Cake. Então você
participa de algumas decisões, vota em algumas decisões, Sim. entendeu? Isso é uma forma de combater isso, entende? É uma forma que eles pensam, logicamente eles pensaram nisso também, mas eles conseguem amenizar um pouco e passar essa noção de descentralização dessa forma. Mas Sim. com certeza nunca vai ser 100%. eles tendem não Não, fica tão eu concordo que centralizador, nem né? o Bitcoin é a mais descentralizada. Eu sei que nele você tem alguns núcleos, por exemplo, o pessoal mais influente do Bitcoin, logicamente, é o que disponibiliza o arquivo no GitHub lá, para você baixar tal e tudo. É a parte mais concentrada, por assim dizer. Mas a rede como um todo, você vê que ela conseguiu propor aquilo. Aí, no DeFi, que é o que eu falo que eu fico com o pé atrás, porque é o seguinte, você não tem toda essa dedicação, e aí que entra a briga até da comunidade Proof of Work, Proof of Staking, né? Como é que fala? De evitar que esses problemas se propaguem. De um ataque hacker, por exemplo. Sim, é porque o ataque hacker também é vitrine, mas quando não tem um ataque, eu ainda tenho essa influência maior, como eu dei do caso a gente comentou aqui do Ethereum, né? Tem a fundação do Ethereum por trás Você chega dele. num paradoxo, né? Em que você tem um desenvolvedor inicial, e esse desenvolvedor inicial é aquela pessoa que talvez você vai confiar nele Sim. na hora que você olha, e depois você fala assim, eu quero que você, desenvolvedor, largue mão do que você já desenvolveu para que o próprio sistema tome conta, Sim. descentralizando. Só que ao mesmo tempo ele ainda está levemente vinculado ao desenvolvimento daquela moeda ou daquele programa. Eu acho que a gente consegue separar em dois pontos aqui, né? Nessa parte que eu sou mais ortodoxo nessa parte. Sim, mas eu acho que a gente consegue separar em dois pontos, né? O desenvolvimento do código do ativo, Uhum. né? Que aí ele é totalmente descentralizado, ele nasceu, é complicado, né? As regras dele estão ali, por mais que você tenha intervenções de melhoria, né? E você tem as casas de negociação, né? Então são dois pontos, eu acho, diferentes ali. As casas de negociação, por exemplo, outra coisa também, você tem ativos mesmo que são criptomoedas, mas elas são totalmente centralizadas, 100% centralizadas. E algumas até inflacionárias, né? Inflacionárias. A Ripple, não sei se vocês conhecem, a XRP. Essa Sei. Ripple, ela é muito usada em bancos, por exemplo. O Santander usa ela há muito tempo já para fazer transações internacionais rápido e com taxas baixas. E ela é gerida por um grupo de pessoas, então ela é totalmente centralizada. Ela é uma moeda empresarial, né? Tanto é que ela hoje tá sendo. Eles estão com uma briga grande com a SEC lá nos Estados Unidos, né? A SEC tá acusando eles de manipulação de preço, manipulação de quantidade de moeda e uma série de problemas aí. A Ripple passou por uns problemas, mas parece que ela tá ganhando a briga aí. Mas mesmo assim é um grupo de pessoas que gerem. Então, onde é que tá a descentralização? Não tem, ela não tem. E aí, puxando no teu assunto, é realmente algo que é difícil. É E difícil. você acha que Sempre vai ter não ter um cara genial por trás, às vezes não é tão ruim? Por exemplo, às vezes tem esse Vitalik na Ethereum. Às vezes o cara é genial, às vezes eu quero que esse cara esteja ali, meio que olhando, colocando os pitacos. Porque a gente fala, não, eu quero totalmente descentralizado. Às vezes, eu falo isso pensando no modo geral em qualquer coisa que você vai desenvolver na sua vida. Às vezes ter esse referencial também é um pouco bom. Claro que a moeda fica meio que o projeto fica meio que dependente dessa pessoa. Se a pessoa morrer, o negócio tende a desabar, até se recuperar e tal. Você acha muito ruim isso? Ter esse desenvolvedor ainda meio que ligado? Cara, eu acho que não. Eu acho que não é muito ruim, porque mesmo, por exemplo, no código da moeda, as intervenções que são feitas, ou quando veio o Lightning do Bitcoin e tal, não sei o quê, é a comunidade que vota, eles que decidem, mineradores junto com... Igual o Ethereum. Por exemplo, o Vitalik também, não é ele que decide. Não é ele que manda sozinho. Mas eu falo não que é tem ele uma que fala. influência grande, O caminho né? vai ser esse agora, entendeu? Não é uma comunidade que decide junto. Isso é uma descentralização, né? Sei lá, talvez um parlamento. Que é Uma mais democraciazinha, né? descentralizado do que a gente conhece no tradicional, perfeitamente, sem questionamentos quanto a isso. Eu falo essa descentralização no sentido da segurança, até mesmo para você que opera muito, por exemplo, na Uniswap, na Pancake, que tem o CryptoLeo, a Cake, que você comentou, para sua própria segurança, porque
Não tô sabendo me expressar o que eu quero dizer aqui agora. Vamos pra frente. Agora o pensamento bagunçou aqui. Eu não tô sabendo me expressar. Se eu souber, eu comento. Pode ser que eu tenha entendido mais ou menos, mas isso vai depender um pouco do usuário também, essa segurança, né? Porque, por exemplo, é responsabilidade do usuário. Só chaves privadas. Sua chave privada, qual carteira usar. Por exemplo, a MetaMask, que é a carteira mais usada no mundo, hoje pelo mundo DeFi, tem muitas carteiras, mas a MetaMask é a mais pop. É a mais popular, é uma aplicação que você instala no navegador ali e você tem uma série de requisitos para instalar ela de forma correta e não correr um risco de alguém invadir ali. Entrando um pouco em MetaMask. Mas a MetaMask já sofreu problema essa semana, né? Como assim? Bloqueio de usuários. Você já vê que ela é centralizada. O pessoal da Rússia, eu não fiquei sabendo. Da Venezuela também. O OpenSea baniu o pessoal da Venezuela do Irã e a MetaMask não estava operando, acho que um desses dois países também. Na Venezuela? Eu fiquei sabendo que JP Morgan comprou a MetaMask. Então isso explica muita coisa. Eu sei que, por exemplo... Eu vi a notícia, mas não lembro. Um amigo meu mandou pra mim essa notícia. Claro que a comunidade vai ficar... Na comunidade entra em burburinho na hora, fala assim, MetaMask tá bloqueando o usuário da Venezuela. Então, aí que é a minha briga. Aí começa a minha briga, cara, porque é o seguinte, isso é uma coisa que é descentralizado, mas não é. E aí que o Bitcoin se prova cada vez mais verdadeiro. Você tem razão. Sim, o Bitcoin... A beleza do Satoshi foi o seguinte, ele sumiu e deixou o projeto, não ele. O Vitalik ainda tem ele projeto. Entendi o ponto de vocês. Acho que era isso que eu queria dizer. Entendi. Não, sim, sem dúvida, né? O Bitcoin, cara, sempre vai ser o carro-chefe, ele é o exemplo, e por isso que ele dá tão certo e sempre vai... ele sempre vai estar ali. Sim. Né? Sempre vai estar ali como exemplo. Eu brinco até de futurologia contigo. Você acha que daqui a 100 anos, se tivesse que apostar, claro que pode ser que surja uma moeda daqui a pouco que a gente nem conheça, mas das que você já viu hoje, daqui a 100 anos, qual que você fala, essa aqui estaria presente? Bitcoin, sem dúvida. Bitcoin não vai sumir. Bitcoin assim... É o rei por muito tempo ainda. Por muito tempo. O Bitcoin é o bem mais escasso e mais requisitado do mundo. Vocês sabem que Bitcoin tem um tempo, né? Que ele tem uma quantidade finita, né? E ele não vai ser produzido muito. Então ele vai ser o bem mais escasso do nosso planeta, né? E com um código muito bem feito, muito bem pensado e descentralizado. O desenvolvedor sumiu, né? Alguns já assumiram outros também já abandonaram. Outros também já abandonaram, né? Assumiu a autoria? Assumiu a autoria, isso. Alguns assumiram a autoria. Eu sou o Satoshi. O cara foi desmistificado esses dias pra trás, né? Parece que ele, sofreu um processo gigante. Sofreu. Não, o cara era só um prisão de tudo. Isso de prisão, né? O cara que falava que era o Satoshi. Fake. Era scam. Diego, aí você entrando voltando um pouco para esse lado da tokenização das empresas. Tá. Você acha que isso é uma válvula de escape que a empresa tem? Mas explica pra gente, por exemplo, porque quando a gente fala disso, parece muito longe para as pessoas ainda. Tá. Então eu falo assim, como é que eu faço, gente? Eu não tenho. Como eu vou tokenizar minha empresa? Como assim? Sim. Aonde? É complicado ainda? Ou já tá sendo mais fácil? Cara, é complicado ainda, porque você tem todo esse aspecto jurídico, como você vai fazer o capital. Por exemplo, é mais fácil você nascer uma empresa, montar uma empresa do zero, tokenizada, ela toda tokenizada, sem CNPJ, sem nada, né? E aí depois você vê como é que você vai lidar com receita, com esse dinheiro, pedir uma assessoria, né? Do que tokenizar uma empresa que já existe, né? É um pouco mais complexo isso, né? Mas há formas de fazer, né? Hoje você consegue fazer. Basta o proprietário querer, né? Querer, pesquisar e abrir o seu capital. Não é tão difícil. Não é tão difícil. É chatinho, talvez, mas tão difícil. Talvez a gente não consiga mensurar muitos riscos que ele vai ter agora de abrir esse capital, o que ele vai oferecer para as pessoas que vão comprar, acreditar na empresa dele, apostar na empresa dele, essas pessoas, quais vão ser as regras, entendeu? Quem vai gerir essas regras? Como serão essas regras, entendeu? Esse eu acho que é um problema da tokenização, porque
criar o ativo, criar o token, capital dinheiro, é bem fácil, isso é bem fácil. Sim. Agora, que participação o investidor vai ter? O que ele vai dar para o investidor? Entendeu? São essas coisas que são mais complexas. Sim. Assim, O Fabrício, acho que não sei se o Fabrício Passo Preto, ele tá até pensando em fazer NFTs relacionados, por exemplo, um passarinho, aí você tem direito a percentual de chopp ou desconto no chopp em determinado dia. Sim. A operacionalização disso, como é que funcionaria? Você tem uma noção ou não? Por exemplo, ele levaria. Eu comprei um token dele. Eu levava isso aonde? Na minha MetaMask? Ou você teria que Ou levar pode ser numa em qualquer- carteira externa. Uma carteira externa, será? Ou, né? Dependendo da rede que ele criar, você Também. coloca até numa hard wallet. Na Ledger você consegue armazenar, por exemplo, do Ethereum, hoje na Ledger você coloca Depende o muito de NFT onde na ele vai Ledger. fazer, então, né? Entendeu? Depende da rede que ele vai usar, né? Porque depende muito do que ele vai oferecer, por quanto tempo. É um campo a ser explorado ainda. Porque como o token é muito programável, depende do que ele tem ideia. Mas é pra possível, escrever. geral. Não, sim. E você acha qual rede que vai usar? Perdão. Eu Você ia acha falar, qual eu- rede que você vai prevalecer? Já vou deixar até esse gancho da rede que vai prevalecer, porque você comentou que você achava que Ethereum era uma inovação gigantesca. Sim. E aí você mas- volta da rede prevalecer e vai para Ethereum. Por que você acha que essa inovação? Mas é aí que tá. Eu não acho a Ethereum a rede mais fantástica. O que ela trouxe foi a inovação dos Então, contratos exatamente. inteligentes, né? Sim, Das smart contracts sim. que permitem os tokens, né? Que é em cada nó ali você consegue replicar a rede inteira. Isso é muito inteligente, isso é muito legal, né? Em tempo real ainda, todas as informações ali replicadas. Então foi essa a inovação. Mas hoje existem muitas redes, muitas blockchains oferecendo opções de tokenização. Muitas redes. Muitas redes. Nasce muita blockchain também, não só projetos. Às vezes eu tô ali pesquisando alguma coisa e falo, putz, mas isso aqui é uma blockchain? Então você fala, caramba, E é difícil, né? é difícil mesmo. Você imaginar é difícil qual. você falar. Porque tem projetos bons, por exemplo, foi o que você falou, da PancakeSwap, Uniswap, Polkadot, Kusama, é tudo Solana. Solana. Então você fala assim, pô, mas dessas aqui, será que vai. Porque às vezes são projetos melhores do que da Ethereum. Não, e a Solana deu um revés de preço esse dia também, né? O que eu penso é o seguinte, assim, É difícil. o que eu penso é o seguinte, todo esse universo que a gente está conversando, ele sempre se prende a uma questão que é o valor, né? O que é o valor, né? O que é o valor daquilo? A gente está acostumado com esse valor do mercado colocando, né? Demanda e consumo, né? Se você tem uma alta oferta, o preço é baixo. Se você tem uma alta procura, o preço sobe, né? Mas o valor aqui, o valor ele pode ser, para mim, você pode estar querendo um celular agora, né? O teu quebrou. Isso pode ter um valor para você. Eu negocio com você. Ele tem um valor. Você pode pagar mais caro ou mais barato. Mas desde que a gente entre em um acordo e para os dois lados estejam bons. Não, sim. Então, concordo. eu acredito que essas redes, essas blockchains, elas resolvem problemas locais, regionais, de acordo com aquele grupo comercial, aquelas relações comerciais Sim. daquele país venham a necessitar, entende? Venham a precisar. E eu acho que essa é a beleza das criptomoedas e de toda a economia descentralizada. É resolver problemas locais de formas mais rápidas, com soluções que caibam perfeitamente para aquela relação. Não, Ué, então, pra você ter uma ideia, eu tava vendo que agora vai implantar o real digital, não sei se agora, daqui a pouco. O Banco Central contratou a Aave, que ela é uma empresa. Que ela faz negócio de empréstimos descentralizados Sim. e tal. E o Banco Central falou assim: não, a Aave vai fazer parte do real digital. Legal. Né? Ela é uma forma de resolver problemas locais. Exatamente, um problema local. Então, todos esses ativos digitais, eles são empresas que oferecem soluções para o mundo reais, os bons, né? Sim. Os sem ser golpes, assim, essas, tipo o exemplo da Aave aí, algumas outras redes muito legais aí. Então, é isso que eu penso. É um pouco complicado a gente falar qual vai ser a melhor. Eu acho que cada um vai resolver um problema específico de um grupo específico para um fim específico. Diego, agora eu vou fazer uma pergunta bem. Pelo que eu tô entendendo, você gosta muito de operar com trade em cripto, investe em cripto, também tô rodando. Você investe em poupança? Tesouro direto? Cara, CDBs? CDB.
Olha, Aquela pergunta que o cara fala assim, como assim? eu tenho um dinheirinho na poupança que é como reserva. Eu sempre mantenho uma reserva. Acontecer algum problema, eu tenho uma liquidez muito rápida ali, entendeu? Mas não como rendimento nunca. Mercado tradicional, eu tinha previdência privada, mas eu tirei. E eu não me. Cara, eu não me sinto atraído muito por investimentos de mercado tradicional. Nem ações. Nem nada. Eu nunca coloquei R$ 1 assim em mercado tradicional, em bolsa de valores, mesmo porque eu acredito no projeto das criptos, eu acredito que as criptos tragam um poder para as pessoas que o mercado tradicional sempre tirou. Então, eu sou um pouco revolucionário, um pouco não, eu sou bastante revolucionário nessa parte, entendeu? Então, eu não tô só nas criptos porque eu quero ganhar dinheiro e porque eu quero viver disso, eu tô nas criptos porque eu realmente acredito no projeto da descentralização em detrimento ao mercado tradicional. Eu acho que o mercado tradicional coloca a gente em uma posição muito ruim nessa questão financeira. Marcelo, como é difícil você investir num mercado tradicional. Hoje tá mais fácil. Mas antes você precisava de um home broker, Sim. você precisava de pagar taxa, não sei o quê. No mercado das criptos é muito fácil. Qualquer um consegue investir agora, rápido, com R$ 100, saca? Não precisa... Lógico, precisa de conhecimento para performar, Sim. né? Mas você não Mas para tem... investir, não. Você não tem aquela burocracia que você tinha que parecia um bicho de 7 cabeças. Toda vez, quando eu lembro quando eu era mais jovem, falava em bolsa de valores, nossa, minha cabeça dava um nó. Eu falava, não vou entender isso. Que é que as pessoas hoje ainda têm essa noção com cripto também, né? Hoje você fala cripto, fala, meu, como? Aí você fala assim, DeFi. A pessoa, o quê? Não, é sistema descentralizado, uma coisa mais descentralizada, que eu, sabe? Aí você fala assim, vou queimar, né? NFT, pool, staking. Meu Deus, só que não é uma coisa tão fora. É que os termos também, talvez utilizados, Sim, eles mas- sejam levemente, no Brasil, excludentes, né? No Brasil, você falou muito bem. No Brasil e outra, eu acho que a nossa geração também. Na geração. A pessoa mais jovem, a molecada mais jovem, isso é muito familiar para eles. É Demais. muito, extremamente familiar para eles, entende? Então eles têm muito mais facilidade em se relacionar com as criptomoedas do que com o mercado tradicional, do que com o investimento. Porque você não aprende isso na escola, você não tem uma educação financeira na escola, ninguém te ensina isso. Agora, com as criptomoedas, ele tá jogando, ele tá na internet o tempo inteiro. A cripto é a moeda da internet. Ele tá ali jogando, um amiguinho tá falando ali, que não sei o que, desperta a curiosidade dele, ele pesquisa. Então a linguagem dele é essa. Isso é verdade. Só fazer um pequeno adendo, você falou dessa questão da AVE, o Banco Central ter escolhido. Eu não sei por cargas d'água, eu não vi essa notícia, mas é que eu li aqui uma reportagem rapidinho, o projeto vai se estender para mais coisas. O Real Digital vai perder só aquela função de dinheiro. 2 bancões, que eu não vou dizer o nome aqui, fizeram propostas, um de tokenização, que é o que a gente está falando, um para direito de propriedade de veículos e imóveis e o outro pagamentos internacionais. Muito legal. Então fica a curiosidade para quem está no ouvindo e Pra quem tá assistindo. ouvindo buscar. Que é o que eles Buscar. falam que os cartórios em tese estão com os dias contados, né? Cara, isso é Eu um assunto- não aposto tanto. Não, Nossa. é uma questão de lobby, né? Vai ser Sim. uma questão de briga. É a né? questão. Sim, Eles vão sem absorver dúvida. a tecnologia, Sem mas dúvida. O cartório não vai internamente, acabar. Mas o cartório não vai Também acabar. acho que não. Ele não vai deixar Também o acho osso que não. roer, né? Ele fala, Não vai. não, quero Não continuar, quero continuar. É aquele negócio, troca o osso, mas o cachorro continua roendo Sem o dúvida. osso. Mas que eu acho que o NFT é uma tecnologia fantástica nesse sentido, fugindo um pouco de figurinhas e arte. Pra arte é muito legal, pra música também tá sendo bem aplicada hoje e tal. Mas eu acho que a grande beleza dos NFTs vai ser isso, as transferências de propriedades e de bens não fungíveis, uma casa, um carro, que você precisa ir num cartório registrar e você tem toda essa burocracia e dificuldade, risco de calote. Você, por exemplo, a pessoa vai te pagar um carro, você assina o documento ali. O cara sai correndo. Não, sai correndo não, mas Correu. às vezes você combina uma forma de pagamento com ele Sim. e ele te dá um jeito de te dar um golpe e Ah, é tal. meu, tchau. Com o NFT você fica protegido, O sistema faz a operação. faz a operação. Mas eu também não acredito que o cartório vá se extinguir exatamente É um porque lobby.
você tem O Marcelo falou, é um lobby perfeito ali. Eu lembro que eu tinha um professor no direito que ele falava assim, gente, vocês acham que o banco tem lobby? Vocês acham que lobby é de empresa farmacêutica? Ele falou assim, o maior lobby que tem no Brasil é de cartório extrajudicial. Os caras não deixam passar nada naquele congresso. É difícil mesmo. Ele falou assim, lógico que é a opinião dele, né? Sim. Mas, ou seja, pra ver que pra um cara que era voltado pro direito e entendia, ele entendia e percebia que aquele lobby era muito forte. A minha visão em relação ao cartório é que ele não vai deixar de existir, ele vai absorver o blockchain para funcionar internamente. Só que eu acho que corre-se o risco de diminuir a quantidade. Porque aí, e de quantidade numericamente de cartórios e quantidade de pessoas dedicadas a isso. Porque a automatização é muito grande para esse Talvez digitalize. ramo. Talvez o cartório fique digitalize e estatal, e totalmente estatal. Ele não fique mais na mão de concursados, como é hoje, de pessoas de privado, na mão de né, um capital privado. Ele se torna totalmente estatal e um controle totalmente do Estado, porque já fica mais fácil gerir, né? Você vai fazer uma transação, é muito simps, né? Muito simples. Sim, ó, meu carro tá ali possível. anunciado ali, meu carro tá registrado como uma blockchain, vai sei lá, de um fiscal ali, ó, é o carro mesmo, é isso mesmo, pá, é o valor dele validou, aqui. né, digamos assim. Criou o NFT dele, o NFT dele tá lá, você quer comprar, tá lá anunciado, você quer comprar, você compra o carro, vai lá, o carro é teu, você vai lá e busca o carro, com documento, com tudo ali, mas tudo digital, mas que eu acho que não vai sair, porque, por exemplo, pensa, e para pagar, por exemplo, você paga IPVA, você paga IPTU, se o cartório extingue, como é que o Estado vai conseguir cobrar esses impostos de você? Por exemplo, se eu faço uma transação diretamente com você de uma casa e de um carro, né? Como que eu vou transferir o documento? Como seria isso? Entendeu? Então, sempre vai ter que ter o Estado. Ele vai centralizar. Nesse sentido. Nem que seja a questão vai é se tornar menor. O blockchain vai espalhar pelo Estado pelo fato de ser registrar tudo. O extrato do banco pode virar um blockchain. Sim, também. Já tem virado, né? Já tem virado. Você fala, por exemplo, você está falando de pesquisa. Aí você vai pesquisar uma moeda, você vai pesquisar. Você entra em fóruns de discussão, você entra em, de repente, lugares para debate ou sites específicos. Sim. Dá uma dica para quem quiser, assim, falar, Uma dica muito fácil, qualquer projeto que você tiver em dúvida, digita no Google o nome do projeto SCAM, a palavra SCAM, né? SCAM. Scam, mesmo é golpe, se quiser em português e tal. Você vai ser direcionado para alguns fóruns, alguma coisa, nos primeiros buscadores. Você vai entrar nesses fóruns e ver a opinião de pessoas que estão falando. Você tem esse universo é muito complicado. Você tem pessoas contratadas para ajudar o golpe ser aplicado quando é um golpe. Então, dentro desse fórum, vai ter uma galerinha uma galera falando bem, mas essa galera geralmente ou são os desenvolvedores, são quem tá aplicando o golpe, ou são quem o pessoal tá pagando ali para fazer essas opiniões ali, né? Mas geralmente você consegue, sim, achar a informação se é um golpe ou não. Dentro desses fóruns, assim, né? Porque é o que a gente usa muito Discord também. Discord é mais usado para jogos também. É um Telegram avançado, assim. Tá. Né? É o Discord, qual que é o outro? Agora eu não me lembro. Cara, acho que é só o Discord que usa muito. Esse jeito deve ter golpe dentro do Discord, eu não lembro qual foi. Tem. O Discord tem pontuação e tal. Também, né? Telegram, por exemplo. Eu participo de alguns... Discord eu usei uma vez quando fui jogar jogo de guerra, não tinha nada a ver com cripto ainda. É bastante usado para jogo mesmo. É o principal. Dentro do Telegram é muito complicado, por exemplo, às vezes você entra num projeto, né? E aí você entra no Telegram dele. Dentro do Telegram do projeto, né? Você tem lá os administradores do projeto e pessoas contratadas para ficar ali o dia inteiro respondendo perguntas, né? De quem está interessado ali no projeto. E você tem uma série de golpistas que se passam por administradores e aí eles te mandam uma mensagem privada, né? Uma DM, né? Te mandam uma mensagem privada e ficam te enrolando ali, conversando com você, se passando por administrador daquele projeto até conseguir pegar as seeds da sua carteira. E fala, para você fazer isso e tal, você tem que me passar a sua seed. E aí o desavisado vai lá, passa a seed, eles vão lá, entram na carteira e limpa a carteira. Pra quem não entende o que é seed. Eu ia falar isso. Você perguntou pra ele. O que é? Pra quem não entende, o que é seed? Eu ia falar o que era, explicar, mas pode falar. Seed é assim, quando você faz uma carteira, né? Esses ativos digitais você armazena numa carteira, né?
Uma carteira, ela pode ser tanto na rede, quanto uma carteira fora da rede, né? Uma hard wallet e uma cold wallet, né? Cold wallet. Né? A cold são as hard. As hards, né? E a de celular, essas coisas, hot wallet. Hot wallet, é isso aí. Essas hot wallets, então, mesmo as cold wallets também, quando você vai registrar, você tem algumas palavras que são as suas senhas da sua carteira. Porque assim, se acontecer alguma coisa, vamos lá, você formata o seu computador, você tá lá com uma MetaMask, que é uma extensão que você adiciona no seu navegador do Google, seja qual navegador for, você adiciona ela lá e você formata o seu computador. Precisa formatar o seu computador. Como que você vai recuperar de novo essa carteira? Com essas 12, geralmente é 12, 16 e 24 palavras. Algumas varia de carteira para carteira. Eu não me deparei não, mas de 12 e 24 eu já anotei. Jogo, tudo quanto é coisa tem isso agora, né? Exatamente. Você precisa então criar a carteira para você armazenar aquelas moedas, transacionar, passar para outra pessoa. E se essas palavras, se a pessoa, um mal intencionado, pegar essas 12 palavras, for lá colocar essas 12 palavras, ele vai ter acesso à tua carteira inteira. E ele, sem senha, sem nada. Eles falam assim, passa suas 12 palavras que eu preciso pra, sei lá o quê. Ele se passa por administrador ou administrador. A pessoa sempre tem uma dúvida, né? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Ele vai conversando. Qual que é a sua dúvida e tal? Social ali. Pra você arrumar esse problema ou acessar isso, aquilo, você precisa colocar essas 12 palavras aqui e vai enrolando a pessoa até a pessoa entregar as 12 palavras. Hoje as pessoas estão bem mais avisadas, né? Então, a quantidade de pessoas que caem nesse golpe é menor, mas cai muito. Quem tá ainda, começando, né? Cai mesmo. porque ela acha que Isso é desavisado. Eu, por exemplo, abri um joguinho lá, chama Minds of the Line, acho que comentei com você. Começou. E aí tinha as 12 palavrinhas e eu, passei. Não notou? Não anotei. Falei assim, fiz besteira. Aí fiz besteira. Você tem que recomeçar. Aí eu tentei achar o negócio, conta, não achei, cancelou a conta, criei outra. Porque eu não anotei as 12 palavras. E aí, tem que anotar no papel, não pode nem deixar em eletrônico. Tem alguns lugares que você tem acesso ainda, por exemplo, na MetaMask você consegue ter acesso a essas 12 palavras que você não anotou, né? Se ela tiver ali instaladinha. A Green Wallet não também tem acesso. Acho que na Maimoneiro também você tem acesso. Qual? Na Maimoneiro, da Moneiro, sabe? As hard wallets você não tem. As hard wallets você não tem. Você perdeu. Perdeu. Nem por poder de reza braba. Perdeu. Mas e aí você procurando esse scan, né? O nome da moeda scan. Porque a galera fica muito querendo essa moeda da vez. Né? Sim. Qual que é a moeda da vez que está valendo 0,00001 centavo cada unidade? Sim. Para eu colocar 100 reais lá e sair com 100 milhões. E fica olhando esses negócios todo. Sim, porque já essas moedas de você pegar ela baixinha e tentar acertar, né, acertar uma gema, né, que o pessoal fala, achar uma gema, né, aquela que você compra bem baratinho, o exemplo da Shiba, né, que a gente teve esses últimos tempos, né, que foi impressionante, né, uma meme coin que foi impressionante a valorização dela. E que tá querendo deixar de ser meme coin, né? Tá querendo... Não, ela tem um ecossistema por trás interessante até. Tá começando a vender terreno nela. NFT, e vai entrar pro metaverso, então. Mas o metaverso é uma bolha também. Ela tá querendo perder a carinha de meme. Exatamente. Só concluindo então essa fita. Então, pra você fazer isso, você precisa armazenar esses tokens que você vai comprar numa carteira, né? E então, o cuidado para proteção dessas palavras é imenso, né? Hoje você tem plaquinhas de metal sendo vendidas em sites que você grava em metal, para não perder, porque às vezes em caneta com o tempo, né? A caneta pode ir se desgastando, perder e tal. Molhou ali, caiu, molhou, você e aí, rasgou, você tem anotado não no dá lugar, pra ver rasgou, não dá pra ver, sabe? Tem quase. Você tem plaquinha de metal? Não. Tem que quase alugar um Você anota no quê? Papel? Eu tenho anotado em alguns lugares. São mais de um para justamente garantir, né? Porque essa que eu tenho desses negócios, eu coloquei em mais de um lugar também. A minha principal, né? Perder, a minha principal. A minha hard wallet, eu tenho uma hard wallet. Trezor ou Ledger? Ledger. Quando eu comecei e optei, a Trezor ainda não era... Já existia a Trezor, mas a gente não conhecia muito bem. Eu tive acesso ao conhecimento da Ledger. Tá. Quando eu optei. Entendi.
Porque esse negócio, você tem quase, dependendo da quantidade de cripto que você tem, se anota assim, você tem que quase guardar alugar um cofre de banco pra guardar aquele papel. Sim, sem dúvida. Deixa o 12 cofres, né? deixa o Cada testamento banco diferente. avisando. Exatamente, deixar o testamento. Deixa, ó, as tem instruções. dinheiro aqui. Mas eu converso isso com a minha família também. Falo, ó. Ah, você tem essa cautela. Sim, tem gente sim, que sim. levou a chave privada junto. Isso eu comentei até com a Vanessa. Falei assim, olha, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Se eu morrer, isso aqui faz toda a diferença no mundo, viu? Se você perder isso aqui, você pode chorar pro Papa. Mas se eu morrer, tá? Exatamente. Não pega escondido, não. Se eu morrer, né? No meio da madrugada ela sumiu, o papel sumiu. Dá filho, papel e tudo mais. A minha filha também. Que beleza. Marcelo acorda aquele dia, mas cadê o pessoal da casa, gente? Não tem mais ninguém na minha casa. Marcelo acordava no portão, colchão boiando. Não, é verdade. Aí você só avisa, mas. Não, cara, agora eu acho que eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar tudo. Vou falsear as palavras lá e colocar na verdadeira em outro lugar. Vai ter que fazer uma alteração no contrato de casamento. Eu estou ileso e tem criptomoeda. Tem que Apesar ter que, vivo. não, mas, apesar que foi aquilo que você comentou, né? Se ela pegar, posso chorar pra juiz, pra papa, pra quem ela quiser. Não tem o que fazer, só tem o que fazer. Perdeu essa. Você acha isso legal? As palavras. O que é? Você acha que isso, o ser humano ele tem essa capacidade? Porque a gente sempre fica buscando um vitimismo como ser humano. Eu sempre busco Culpar o outro. culpar o outro, Culpar alguma coisa. tirar alguma atitude minha pra falar que a culpa é do outro, culpa do mundo, do Estado, da outra pessoa. Cara, E isso traz pra você a responsabilidade total do negócio. Total. Sim, é uma faca de dois legumes. Que tem hora que você é vítima de coisas que você não tem controle, mas você também tem a própria culpa em muita coisa. Uhum. Esse foi um dos motivos que eu optei por largar tudo e trabalhar exclusivamente com cripto. É exatamente um dos motivos. Porque eu vou ser acontecer algum problema, a culpa é minha. É só minha. Nesse caso, sim. Ela é só Por esse minha. mercado né? maluco. Ela é só minha. E eu tive sucesso. O sucesso é meu. Sim. Entendeu? E você acha que serve como reserva de valor? Com certeza. Com certeza. A gente teve agora aí a questão da guerra da Ucrânia, né? No dia que antes do Putin invadir, né? No dia que ele só anunciou que ele autorizou a invasão, né? Foi acho que numa quarta noite, né? Tava ali vendo. Foi na notícias, madrugada. assim. Você acordou com o tiro correndo. Eu tava ali mexendo no telefone e de repente o gráfico, assim, o Bitcoin, despencou. Que é isso? Não era pra estar acontecendo isso assim. Aí fui ver era isso. E aí já ficamos todo mundo em choque, assim, né? No outro dia ele já se recuperou, né? E aí eu comecei a analisar algumas coisas e vi que nesse dia que ele se recuperou, o interesse do Bitcoin e do ouro estavam praticamente iguais, assim, né? Praticamente iguais, assim. E isso mostra, né, que numa situação dessa, é muito seguro você ter um ativo digital. Claro, se você souber armazenar com segurança, guardar a chave, ter uma hard wallet, se for um montante grande, jamais pode deixar numa exchange ou numa MetaMask, tem que deixar numa hard wallet se você estiver mexendo com um montante grande. Eu fiquei até curioso pra saber onde o governo ucraniano guardou aquela porrada de Bitcoin que eles receberam, viu? Porque... Verdade, Caraca! né? Né? Não, e você falou isso do gráfico, que o ouro e o Bitcoin estavam em equivalente seguro. Aí depois veio aquele gráfico. Acho que o ouro passou o Bitcoin. Aí a galera que não é fã do Bitcoin falou lá, falei, ouviu que esse negócio não vale nada. Aí de repente o gráfico do Bitcoin passa, chega no do ouro e passa. O negócio só vai crescendo. Eles estão andando muito junto ali. E o interesse agora, ele aumentou mais agora do Bitcoin exatamente por essas doações para a Ucrânia. Por exemplo, o Putin, ele autorizou o confisco de dinheiro lá na Rússia de pessoas que, tipo, estavam na malha fina, vamos supor que seria a correspondente à malha fina aqui no Brasil. Pessoas que estavam com imposto de renda meio suspeito e tal, ele autorizou o confisco. Muito Collor essa medida. Oi? Muito Collor. Muito Collor Pois é, essa medida. Mas, cara, numa Mas lá situação... na situação extrema de guerra, né? Numa situação extrema de guerra, cara, os políticos, cara, política, todos eles não vão pensar duas vezes em pegar o teu dinheiro que tá no banco. Não vão. Então, como reserva de vocês, cara, não tenha dúvida, não tenha dúvida que é extremamente seguro. É extremamente seguro, é muito mais seguro os ativos digitais bem armazenados, com toda a segurança. É porque não tem confisco, né? Não tem como o governo pegar o seu dinheiro, o seu Bitcoin. Não tem. Não. Não tem como ele pegar. Não, e se um projeto de rede mesmo que for parcialmente descentralizado fizer um confisco, ele se mata, né?
Como que é? Eu não entendi. Por exemplo, nessa que você falou, não tem como fazer confisco. E vamos supor que o negócio foi apertando tanto, vamos supor que um projeto que é parcialmente descentralizado, se um lá consegue catar de uma carteira, ele também leva o projeto pro saco, né? Porque aí leva. você mostra que você tem fraude na rede. Sim, leva pro saco. E nenhum desenvolvedor vai também automaticamente aceitar o Não, confisco, né? mas eu mas vejo o mesmo risco assim, se Ciro, estreitando em projetos parcialmente descentralizados. Esse risco eu vejo, mas não mas de tem, fraudar. mas tem esse risco, sim, viu? Mas tem esse risco. Por isso que é importante ter uma hard wallet. Sim. De qualquer forma. O que vai te segurar mesmo, o que vai te deixar seguro é uma hard wallet. Você tá com um projeto na MetaMask, numa corretora é extremamente fácil. A corretora nem carteira, Não, a né? corretora é centralizada. Ela é Então, extremamente o fácil. governo manda uma ordem, a corretora bloqueia. Numa exchange, uma criptomoeda pode ser facilmente confiscada pelo governo, sem problema. Agora, numa hard wallet é impossível. Numa hard wallet é impossível, não há formas. Long live hard wallet. A única coisa que vai conseguir é se for na sua casa e pegar sua hard wallet. Né? Sim. Só. E com código ainda, senão também não adianta nada. Sim. Não deixa hard wallet num lugar e o código no outro, né? O que nunca vai acontecer numa situação dessa, né? E é uma coisa complicada, né? Eu lembro quando você falou do Collor, tem um investidor no Brasil que chama Luiz Barsi, é o maior investidor pessoa física do Brasil. E ele falou assim, todo mundo com dinheiro, sei lá o quê. Sabe onde estava meu dinheiro? Em ações. Sabe quanto o Collor pegou meu? Nada. Eu não sabia disso, não. Não, porque ele só bloqueou o dinheiro que estava na poupança. poupança. Verdade. E tal, entendeu? Ele só pegou o sistema financeiro. Minha família vai receber dinheiro agora do Collor. confisco aí do Collor aí. Minha avó, parece que Cara, minha eu não avó sabia disso, sério mesmo? vai- Que loucura. E aí ele falou, não pegou nada. E é mais ou menos o que acontece com a cripto, né? O governo vai pegar o quê? O dinheiro que tá do pessoal que tá no banco. Mas o cripto, normalmente, a tendência, exceto se estiver em corretor e tal, é que não pegue. Por esse lado, você vê o usuário de dinheiro estatal diminuindo cada vez mais. Então funciona como uma reserva de valor muito boa e muito interessante. Muito em situações interessante. extremas. O governo ucraniano aceitando qual que era a cripto mesmo que eles estavam aceitando? Shiba, que estava valendo mais que o rublo, alguma coisa assim. Eles capitalizaram por meme. Negócio assim, eu falei, caraca. Você acha que o Bitcoin, uma hora, talvez, já tá meio que competindo com o ouro, mas ainda o ouro tem esse lado dele de pedra existente, física, real, palpável. Funcionou como lastro durante muito tempo. Você acha que uma hora talvez a gente vire pro Bitcoin? Sem dúvida. Você acha que vai ser os dois? Bitcoin e ouro? Eu acredito mais nos dois. Eu acredito que aquilo que eu falei mesmo das blockchains também. Eu acho que cada um vai ter uma função específica, entendeu? E vai atender um grupo específico para fins específicos também. É difícil falar se um ou outro, né? Eu acredito muito na força do Bitcoin, eu acredito muito na força da economia, uma economia que chegou para ficar, não tem volta. Não mesmo. O problema do Estado, o Estado tá com um problema muito grande para resolver, eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer. Eu tô extremamente curioso para saber o que os Estados Unidos vai fazer agora. Eles estão anunciando a regulação, né? Que eles vão fazer agora com esse novo diretor da SEC aí, né? Sei lá se é diretor, sei lá quem que é esse cara aí que entrou aí. Uma da chuva. O ministro lá, sei lá quem que é. Eu também não lembro, de nome não lembro. Eu vi que eles anunciaram que ia sair um negocinho. Não, e tá para sair agora essa regulação. Eu tô extremamente curioso para saber o que é essa regulação. Porque, cara, por mais que coloque limites, imposto de renda, Ganho de capital. não tem como regular. Não, você só regula na exchange, praticamente. Você só regula na exchange. Praticamente Mas o peer-to-peer, é o único ponto. O peer-to-peer, cara, a única forma é derrubar a rede. É derrubar a web. Quem vai desligar a internet hoje, né? Não, e até exchange, né? Você vai falar assim, você vai mexer na Bolsa de Valores do Brasil, todas estão linkadas com o governo. Mas se vier exchange, talvez a Binance, Mercado Bitcoin, a Alter, mas tem uma penca de exchange mundo afora que você pode negociar por ela. Depois tem aqui o que o Diego lembrou das exchanges centralizadas, que não tem sede física, não tem nada. Não tem nada. É só opera ali na blockchain, pronto. É muito complicado essa relação com o Estado. O Estado vai ter... eu sempre falei uma coisa. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles.
Essa é a regra. O Estado vai ter que se tocar disso, ele vai ter que se tocar, né? Acho que a China já se tocou, né? Tá criando lá a sua moeda digital, toda essa proibição. A China já matou o Bitcoin, eu já não, desde quando eu comecei. Matou eu 400 e não sei quantas Nossa vezes. senhora, né? Já matou um monte de vezes. Mas tudo com interesse, né? Eu acho que isso daí é tudo interesse no ien digital deles lá, né? Que tá vindo aí forte aí. Mas fugiu um pouquinho, mas é mais ou menos a mesma coisa de exchange. Aham. Vocês conhecem a FTX? Sim. Já viram a história do dono da FTX? Não. Eu vi parcialmente, cara. Eu acho que ele estudava, acho, da área de Vale do Silício. exatas no Vale do Silício. Formou, acho que foi um dos Formou. poucos casos que não abandonou Isso. dos bilionários. Isso aí. E aí, de repente, ele resolveu fazer o mercado cripto. Eu não lembro em detalhes, pra ser sincero. Foi Eu sei essa passada de Ele sempre pano quis dele. ficar rico na vida dele, a história dele. Ele sempre quis ficar rico, É né? São, uma coisa que ele... Eu não lembro o nome dele. É com Não S. lembro o nome dele. Ele sempre quis ficar rico. É um carinha totalmente simples. Ele é vegano. Ele tem um Corolla. Caçarola. E ele fez a fortuna dele. Ele saiu do Vale do Silício e percebeu. Ele mexeu com arbitragem. Sabe o que é arbitragem? Arbitragem é quando você compra em uma corretora mais barato Uhum. e vende em outra corretora mais caro. Porque o preço, eles variam de corretora para corretora, né? Ele não é um preço Estático. em todos os lugares. E ele percebeu que na China, o preço do Bitcoin era mais caro que nos Estados Unidos, ou vice-versa. Agora eu não lembro. E começou a fazer uma arbitragem China e Estados Unidos. Eu não sei de que forma, né? O documentário que eu vi ali, a reportagem que eu vi não falava isso. E começou a fazer 1 milhão por dia. Porque ele juntou uma grana com o pessoal lá. E nessa arbitragem, ele, por exemplo, comprava, 10 bitcoins, vendia, ganhava 1 bitcoin. Começou a fazer muito dinheiro. O cara fez uma fortuna de 22 bilhões. 22 bilhões. E com isso, ele montou a FTX. E é muito interessante a pegada dele, porque ele criou um grupo ali junto com essa FTX ali dentro do Vale do Silício, e os caras são tudo inteligentes, eles criam tecnologias para resolver problemas locais e regionais. E o sonho dele não é ficar rico para ter luxo, para esbanjar, para viver bem, né? Tanto é que ele tem um Corolinha. Lá a Corolla não é nada, né? Não come nem carne. Lá a Corolla não come carne. Ele Podia estar comprando uns steak bonitão, pá, não tá. Ele fez a fortuna dele para ajudar o mundo, né? Para ajudar quem não tem, né? Então ele pensa, por exemplo, em soluções tipo de doenças, resolver problemas de doenças, doar o dinheiro. A história dele é super legal. Compensa dar uma Tem olhada. documentário? Oi? Você viu o documentário ou reportagem na É uma história dele? reportagem, eu não lembro aonde. Eu vi a reportagem. Eu sei, você tá falando, ele lembrei um negócio. A FTX lançou recentemente, entre aspas, né? A questão a rede de NFT dela, acho que no blockchain da Solana. E ele, cara, é um que não é muito fã de NFT. Ele falou assim, olha, eu não entendo isso. Pra mim não tem sentido, ele revelou. Que, por exemplo, a gente aposta muito e talvez ele já tá com aquele feeling de alguma coisa que a gente não viu ainda no futuro. Se o negócio vai bancar ou não, deslanchar ou não, quer dizer. Eu gosto da tecnologia do NFT, assim, na proposta dela, nesse sentido, tipo, de você conseguir proteger aquela propriedade como se for uma música, um artista, facilita a vida de um artista, né, em geral, e essa questão aí de substituir o cartório, entre aspas, né? Mas eu acho também, esse inicial aí de arte mesmo, isso aí é tudo uma bolha muito grande. Como eu acho o metaverso também uma bolha extremamente Pra grande. jogo, eu acho que o NFT tem uma lógica. Tudo bem que Sim, pode estar perfeito. muito alto, Sim. mas você viu uma utilidade pra aquele Sim, negócio. sem dúvida. Por exemplo, Né? a gente sempre jogou RPG, né, Marcelo? Desde a gente conhece faz tempo, né? Por exemplo, um jogador de RPG, um MMORPG online, um World of Warcraft, por exemplo, clássico, né? Que existe até hoje, tem expansão, o jogo tá vivo até hoje. Cara, a frustração de um jogador de um MMORPG desse
Você joga, obtém itens, evolui teu personagem, constrói itens lendários e tal. Você cansou de jogar, e aí? Você vai fazer o que com a sua conta? Você dedicou muito tempo, às vezes gastou muito dinheiro. Muitas horas. Hoje o NFT te permite um item dentro do jogo ser registrado na blockchain e ser comercializado em um marketplace. Sim. Entendeu? Sim. Então é interessante, sim, nesses aspectos. Talvez ele não tenha se interessado tanto, porque eu acho que a visão de mundo, eu acho que os problemas que ele vê são completamente diferentes dos nossos, né? Também. A gente talvez tenha interesses muito mundanos, assim, Sim. muito, né? A gente às vezes quer dinheiro pelo dinheiro para ter mais conforto, dar conforto para as pessoas. Também porque a gente também vive muito no Brasil também, né? Tem um ponto muito interessante que é as criptomoedas, elas fazem mais sucessos em países não desenvolvidos, né? Do que em países desenvolvidos. Em países desenvolvidos, assim, ela não é tanto esse boom, assim. É mais boom de desenvolvedor, né? Não de investidor mesmo. De um projeto assim, de mesmo, projetos mesmo. Principalmente NFT. Não, sim, e em caso de país pobre, porque substitui melhor dinheiro estatal. Sim. Não é só Vale muito isso. mais. É potencialidade de riqueza. Porque Também. num país mais desenvolvido, você não precisa desesperar. Eu lembro que acho que aquele Pedro, o Agostinho lá, os questão do Pedro Cardoso, né? Pedro Cardoso, Cardoso. Agostinho Carrara. Ele é muito Ele bom. falou, quando ele foi para Portugal, ele falou assim, gente, a gente vive no Brasil desesperado, porque você não consegue pagar as contas direito, então você vive em função do dinheiro. Sim. Quando você vai para Portugal, você tem um sistema de saúde razoável, você tem um sistema de transporte, de educação, então você não fica neurado que você não vai dar conta de pagar um negócio e então você acalma um pouco o seu coração nesse aspecto. E aí talvez Exatamente. foi isso que comentou. A gente precisa, Exatamente isso. eu preciso de Exatamente cripto porque eu nesse quero ficar milionário logo, porque eu não aguento mais ver essa porcaria de país. Sim. E aí nesses países mais desenvolvidos, o cara fala, não, já vivo bem. Sim. Eu não tenho esse desespero. tem essa questão do padrão de vida já aliviar É. esse fascínio de dinheiro, isso eu concordo plenamente. Ainda mais nesses países mais desenvolvidos ainda europeus, os caras, a desigualdade é muito baixa, né? O índice de igualdade social é próximo. Não tão próximo, mas é próximo. Então o cara não fica desesperado para ganhar grana. Ele tá ganhando bem, vivendo bem, né? Isso é verdade. Não, mas top. Digão, cara, mais alguma consideração? A gente já tá passando, daqui a pouco chega 2 horas. 2 horas Já de passou o podcast. tempo? Já passou do. Mais de 1h30 já. Deixa eu fazer uma última consideração. Claro, Vou tentar fica ser à breve. vontade. Vou tentar ser Claro. breve. É uma coisa que eu queria trazer muito para discussão desde o começo manda e tal. Que é até umas provocações do Yuval Noah Harari, né? Que é o autor de Sapiens, autor de Homo Deus, autor de 21 lições pro século XXI. Preciso ler os 3 livros total. Cara, eu li os 2, tô no 3º agora. Mas o Homo Deus, ele... Cara, eu já tinha um pouco essa visão antes de ler o Homo Deus. E quando eu concluí o Homo Deus, assim, eu fiquei, assim, espantado com a visão dele. E ele traz 3 perguntas. Ai, cadê elas? Enquanto ele acha, ele pega o livrinho ali pra mim. Opa. Enquanto o Diego acha, deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês. Tá. A gente tem um colantinho agora com QR Code nosso do podcast. A gente vai tentar colocar em alguns lugares aí, vocês virem esse colantinho. Vai ter um QR Code aqui, tanto do Spotify quanto do YouTube. Não esquece de colocar a câmera e assistir e se inscrever. Exatamente, porque senão o mundo vai acabar mais rápido. Exatamente, deixa o like e compartilha. Bem pensado. Exatamente. Nossa, eu sou muito ruim nesse negócio de rede social, eu não tô achando. Então, ó, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente e ative o sininho das notificações. Eu vou deixar aqui um episódio do Neil. Eu falei de alguns livros. Eu vou deixar esse livro agora do Rothbard, o clássico Anatomia do Estado de Recomendação. Eu já li. Eu tô lendo de novo para fazer algumas coisas da faculdade. E Diego, você tava... É uma provocação só, assim, uma utilização. A gente tá vivendo um momento da humanidade muito complexo. A gente tá aí à beira da terceira ou quarta revolução industrial, né? Dizem que a terceira revolução industrial foi o advento da internet. A quarta será inteligência artificial, engenharia genética e robótica. Esses 3 ingredientes somados vão fazer com que percamos todos os nossos... a maioria dos postos de trabalho muito rápido, sem a rapidez de criar outros postos de trabalho. Alguns autores como o Yuval, ele alerta a gente, né,
para essas questões e uma fase sombria da humanidade, onde no futuro, talvez, poucos humanos existiriam, né? E controlando sistemas e máquinas, né? Não vou entrar nesse assunto de inteligência artificial, o que é, né, a consciência e tal, mas nessa questão de emprego mesmo, robótica substituindo mão de obra em fábrica e tal. Essa transição, né, eu não sei o que vai ser o futuro, mas a especulação do Yuval é essa, né? Mas essa transição vai ser muito árdua para o ser humano, vai ser muito complicado, né? O ser humano não ter uma fonte de renda, perdendo os seus trabalhos, os seus impostos. Eu vejo nas criptomoedas talvez uma amenização, tipo, uma chance de amenizar essa transição, de amenizar esse problema, né, que a gente vai ter aí de falta de emprego. Mas por exemplo, como? um jovem jogando um jogo e monetizando com o jogo, outros postos de trabalho, outros trabalhos sendo criados a partir desse universo de cripto, né, que amenizem essa transição enquanto ela acontece. Mas você acha que isso seria para a sociedade toda? Porque eu entendo isso para tecnologia, para pessoas que mexem com TI, para todo mundo, né, economistas, de modo geral. Mas você acha que para todo mundo? Cara, você acha que todo mundo... No futuro, eu vejo um não pouco muito diferente. Eu me recordo de uma palestra que eu vi na internet uma vez, até porque essa questão de tecnologia e mais empregos e tal e tudo, eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, não lembro qual período de tempo, sim, parece que 260 mil tipos de profissões. E aí, ele, num período de tempo lá atrás e mais atual que essa revolução, parece que só uma profissão extinguiu. O que aconteceu com as outras foi uma redução drástica do número de trabalhadores nesse ramo. Por exemplo, sapateiro ou engraxate. Era muito. Tinha muito. Não deixou de existir, mas hoje diminuiu muito. Sim. E essa é a questão do avanço do que vai vir. Até você que tá com criança e vê e tal e tudo, a nova geração que tá vindo, ele já tem uma expectativa de vida de 120 anos. Eu vi numa palestra na PUC, pelo excesso do avanço da medicina. Então já estão se trabalhando com expectativas de vida nesse sentido, e que pelo fato de se viver mais, novas profissões estão surgindo. Ao mesmo tempo, por exemplo, você tem uma extinção, redução drástica, outras estão surgindo. O que está mudando é o foco do mercado de trabalho, que está indo mais intelectual do que braçal. Mas isso eu entendi o que você quer dizer também. Diga lá, Fagner. Fazendo um recorte dos anos, final dos anos 80 até o 2000, teve uma quebra muito grande dessa questão do trabalho braçal, né? Foi o homem do campo que foi substituído pelas máquinas, né? Colheitadeira. A colheitadeira de cana hoje acho que faz trabalho de 40 pessoas. Aí, então a gente tem assim, as crianças, né? Essa turma dos anos 80, 90 e até o começo de 2000, elas vão ter um impacto muito grande se elas não estiverem prontas quando essa quarta revolução vir, porque não vai ter trabalho. Sim. O trabalho que vai ter, eles não vão estar aptos, porque a educação não foi o suficiente para suprir, para chegar onde precisa de conhecimento. Mas você já vai estar velho demais para... Não vai ter nem trabalho. Né? Não vai ter trabalho. Essas visões, a visão... Lê o Homo Deus. Não, sim. Lê o Homo Deus. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Ele ilustra bem isso que eu tô querendo dizer. Porque... Não vai ter trabalho. A gente vai ter... Vão existir poucos humanos no mundo. É uma preocupação muito legítima. Então, falando nisso que você falou, vou ter que comprar uns satoshis, colocar na hard wallet pra Letícia, porque quando ela precisar no futuro... Exatamente. Não, dela lá. Por exemplo, você com criança recém-nascida. É isso mesmo. Dá umas travadas aqui do português de vez em quando. É uma preocupação que você vai ter que ter, e muita, além da questão financeira, essa questão da longevidade, que você vai se estender por um tanto. O grande ponto que gera, e aí entrando um pouco nisso aí, desculpa só te cortar, o que eu vou deixar o meu filho fazer, ou minha filha. Também. Se ela tem a possibilidade hoje de escolher a profissão dela, ou se não. Se eu falar assim, não, filha, você não vai escolher sua profissão, porque se você escolher errado, ferrou pra você. Não, e detalhe, você pode se deparar com algo que, tipo assim, ela fala assim, quero trabalhar com isso, você fala, o que é isso? De onde vem, pra onde foi? O que é isso? Eu falo assim, beleza, tem chance de ser um negócio bom, porque se o que é isso pra mim é um negócio inovador, talvez. Mas se for umas profissões tradicionais, eu falo, não vai.
até que ponto eu vou dar liberdade para ela escolher? Eu não posso dar É complicado. antevendo, principalmente porque hoje a gente conversando sobre isso, a gente começa realmente a ponderar essas coisas, né, Fagner? Aqui, Você por fala exemplo, assim, pô, você começa a conversar desse mundo e fala assim, cara, até que ponto eu posso dar autonomia? Não, até que pensa ponto bem, não? ô Marcelo. A gente tá uns passos à frente ainda. Porque assim, se a gente falasse nós falássemos uma profissão que nossos pais não conheciam, você fala, velho, eu morri de fome. Entendeu? Hoje a gente já tem A noção, né? mesmo que uma referência. Vai falar assim, eu quero fazer ciência da computação, específico, Isso vai dar bom. Aplicado em desenvolvimento de criptomoedas, beleza. Ô, Marcelo, Legal, pensa bem, isso é ela legal. vai ver no século 22. A gente vai virar pó no 21 ainda. Gente, por mim, como eu sou inteligente e sei tudo sobre máquinas, se uma daquelas máquinas lá em 1900, lá em 2000 em bolinha pifar, todas pifa e vira tipo exterminador do futuro. É uma possibilidade também. Viviam lá no Mad Max. Skynet deu certo. É, o Skynet ou Mad Max. Né? Mas eu não Pode- digo uma Skynet, mas eu digo que é um futuro complicado. A gente tem uma preocupação muito grande, que envolve as criptomoedas também. Da gente, por exemplo, formar bons treinadores de robôs, pessoas que vão treinar robôs éticos, né? Passar uma moral ética. Colocar as leis de Asimov lá. Então, a gente tá num momento complicado. Eu acho que se a gente tem a oportunidade de uma economia digital dessa, por que não? Por que não conhecer melhor? O porquê não ir atrás? O porquê não, pelo menos, se inteirar do que está acontecendo? A hora que precisar, você sabe o que está acontecendo. Isso é verdade, cara. E isso tem um fator educacional. Por exemplo, do que eu vejo, nós aqui, a gente é curioso. Mas o brasileiro em si, ele não é curioso e é por isso que ele toma muita mancada, eu acho. Tipo assim, o que a gente tá falando aqui agora, ó. O barco vai tomar outro rumo. Aí ele, beleza. E tá lá, no pier, lá no barco. Entra no barco. É essa a questão. Tem muita dificuldade nisso aspecto. É a investir, porque foi o que você falou, tem uma gestão de risco, mas para nós brasileiros é muito difícil e suado ganhar nosso dinheiro. Sim, Também. Então você fala assim, puta, eu não quero investir nisso, porque se eu perder, ferrou. ferrou. Por exemplo, Pô, você entrou no- anos de trabalho da minha vida. Né? Sim, né? eu compreendo perfeitamente. Tem A esse gente não lado quer também. perder. Sem Por exemplo, você entrou no barco de cripto, vive só disso. E a gente, às vezes, no podcast vive falando, gente, compra, vai dar certo, Sim, usa de como forma reserva de alguma, não, de valor. forma alguma. Aí a pessoa... Beleza. Aí não comprou e fala, eu devia ter comprado. Aí você faz aquela sensação do mas- caramba e fala, eu avisei. Não, sim. Não é recomendação de investimento, só recordando Exato, isso. Mas é que a gente vive esse tipo de situação. Mas eu acho que pelo menos Se inteirar do procurar assunto. saber o que tá acontecendo nesse assunto pra hora que chegar o momento não ficar perdido. Porque isso vai acontecer. Vai ser a moeda, todo mundo vai usar isso um dia. Todo mundo vai usar, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Bitcoin e criptomoedas vão ser usadas no dia a dia. Sim. Com certeza, João. É isto. Ô, Diegão, É isso aí, muito cara. bom, cara. O papo foi isso. Sim, você percebe que dá pra gente desenvolver cada tópico que a gente pegar. É que a gente foi meio que editando em cada um. A gente não conversou nada direito, se aprofundou nada direito. Foi tudo Mas a gente pode marcar um dia e falar assim, ainda. vamos conversar hoje sobre steak. E aí, tu traz dessa camada do Desce o negócio. churrasco. Vambora. Porque a nossa intenção também é trazer um pouco da... O Fábio tá quase... É que eu não posso evitar a piada, gente. Porque a nossa intenção realmente ela é trazer esse lado, né? Da sua história, para que todo mundo também perceba que a criptomoeda não tá tão distante da Não, gente. não tá. Não né? tá, não é um bicho de sete cabeças, não é tão difícil. Com qualquer quantia você consegue começar a investir, você não precisa desfazer de tudo que você juntou na sua vida. Com R$100 você começa. O importante é esse, começar, que a hora que você começa, que você coloca dinheiro ali, que você se interessa, não importa quanto for. Se você colocou R$100, você vai ficar olhando aquilo e aí você começa a aprender de fato. Exatamente. Diego, você quer alguma consideração final? Deixar o seu telefone de seu contato, telefone de ou o contato, Instagram, rede Suas social, médias ou sociais. alguma coisa Cara, assim, eu para que não- alguém queira entrar em contato contigo, bater um papo. Se quiser passar o meu contato depois no
ali na Descrição do descrição. vídeo. E aí deixa ali tudo certinho ali Perfeito. pro pessoal. Quem quiser interessar em entrar em contato, pode entrar. Tenho o maior prazer em conversar. Só não ofereço consultoria, essas coisas, porque não é muito minha praia, não. Mas Bater um um papo. papo, conversar. Quem quiser pode entrar em contato comigo. Marcelão deixa o telefone lá. Não, beleza. Tá, tô aí. Perfeito. Porque como o Diego manja Senão, muito, às vezes a Ciro. pessoa fala assim, pô, Sim, como é que... sim. Quero conversar mais com ele, quero conhecer. sim. Um bate-papo eu tô disponível, eu tô aberto, mas esse lado de consultoria, essas coisas, eu não é muito a minha praia. Se tiver um chopp gelado, Dá então, um aí... chopp gelado aí, pô, me convidar pra tomar um chopp, a gente senta e A conversa vai longe. Sem dúvida. João, obrigado pela participação especial. Isso Agradeço aí, show. imensamente. Agradeço ao meu pai. Obrigado, Fagner, pela participação É especial do isso aí, João. Fagner. Obrigado, Fagner, pela sua participação. Pessoal, apenas avisando que esse podcast foi feito pelo Wagner Edmond. Ah, isso É exatamente. isso aí. Foi mesmo. Ciro, obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal. Ciro, Até Valeu, mais, gente. pessoal. Falou. tchau, tchau. That's all, folks. That's all, folks. É, foi mal. Looney Tunes. É a saída nossa. De vez em quando a gente esquece.